Eu hoje não vou começar este podcast sem vocês meterem like e sem subscreverem o canal e carregarem no sininho. Vamos fazer assim, vamos fazer aqui um momento de silêncio à espera, estou à espera. Vocês agora estão ansiosos para carregar no subscrever. Carreguem. O vermelho vai passar a cinzento, julgo eu. Portanto, vá. Está quase. Já está? Muito bem. Esse é o caminho. Aproveitem para partilhar no Facebook e em todas as redes sociais que existam. Deixem nos comentários pessoas que nós possamos entrevistar e que queiram haver aqui no podcast. Olha, ele, por exemplo, sabes que eu tenho toque. Tens de fazer uma ação para me tirares do toque. Do quê? Por exemplo, se o microfone estiver assim, É? eu não olho para ti, eu estou a olhar para o microfone. Está incomodado com Não o consigo. microfone. Não consigo. Mas aqui está certo. Está direito. Está correto. Vou fazer uma foto. Está tudo a gravar aí? Bem-vindos ao Todo Boa Podcast. Hoje tenho aqui à minha frente uma pessoa que eu adoro. Mas adoro mesmo. Fabiano Viana. Exato. Quase que vindo do Brasil. Quase não, vindo do Brasil. Mas já estás aqui há muito tempo, já és tão português como eu, não é? Não, nem tanto. Ainda não tens nacionalidade adoro assim? não. Eu Mas pensei sou que residente, né, oficial, claro. Ok. Vou trabalhar aqui. Ok. Um dos maiores terapeutas que eu conheço, e digo isto com a voz da experiência, porquê? Eu tinha alguns problemas que não conseguia controlar o choro quando ia cantar e procurei ajudas. E não só eu, a minha família toda foi tratada por ti. E para perceberem, a Iliana tem um problema, que tem um transtorno de borderline. É isso, não é? Exato. Uma borderline. Correu tudo o que é médicos, correu tudo o que era terapias e nada conseguiu pô-la no caminho certo. Foi este senhor que a pôs no caminho certo. Pronto, a hipnoterapia, não é? Junto com a minha Exatamente, facilitação. Sim, mas tu tens qualquer coisa, porque eu conheço alguns hipnoterapeutas. É. E eles não têm o toque de Midas que tu tens. Pronto, se calhar, pode ser. E isso é de louvar, epá, e agradeço-te imenso por tudo. Eu agradeço o a que fizeste, confiança, né, de tanto vocês. por mim como por elas, porque no meu caso foi-me complicado, mas vamos falar nisso mais para a frente. Sim. Nós temos aqui uma pergunta do convidado anterior e convido-te a pensar numa pergunta para o próximo convidado. Uhum. E o convidado anterior é um cantor que vem da tua terra, que se chama Lucas, que canta muito bem, e deixou-te esta pergunta. Quero fazer uma pergunta, posso fazer? Pode. Próximo entrevistado, o que levou ele a ser uma pessoa tão determinada e aquilo que ele quer, ele consegue. O que levou ele a ser determinado? O que levou ele a ser determinado? Tem uma gente que esse próximo entrevistado, tudo que ele quer, ele consegue. Não é isso? Então, essa pergunta eu quero lançar para ele. O que levou ele a ter essa determinação de querer aquilo e falar, vou conseguir, mesmo em minhas dificuldades? É isso. Ok, muito bem. E ele não sabia quem eras tu. Exato. Pronto, eu acho que tem um pouco da minha personalidade, sabe, Décio? Eu sou muito, já é da minha personalidade, é ser uma pessoa muito determinada, muito conquistadora, assim. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou lá e Corres só atrás. desisto quando não há nenhuma outra possibilidade. Mas sempre há possibilidade, eu acredito nisso, né? Mas, no entanto, eu sempre estudei muito sobre lei da atração, né? Lei da atração, sobre o que chamamos de cocriação, né? Que por meio do poder da mente, nós somos capazes de cocriar a realidade que nós queremos. Isso é uma técnica, né? É física quântica, é uma técnica que se aplica e que, quando nós nos colocamos na determinação, no caminho da determinação, nós somos capazes de conquistar tudo aquilo que nós queremos, não é? Exatamente. E aí, pronto, eu já tenho da minha personalidade isso, ser determinado, focado naquilo que eu quero para conquistar, e aí alinhado com essas técnicas de física quântica, de cocriação, de lei da atração, eu acho que eu potencializei ainda mais. Eu não sou muito fácil para desistir de alguma coisa, né? Até porque eu tenho muitas experiências concretas, assim, de quando eu determino e foco para conquistar alguma coisa, eu consigo. Existem as técnicas que respaldam a isso, e pronto. E aí isso me faz ainda mais, cada vez mais ser mais determinado, mais confiante, mais autoconfiante, né? E claro, e por trabalhar com a hipnose, trabalhar com a mente, sabe? Conhecer um pouco
o suficiente sobre o poder da mente, eu faço reprogramação mental para reafirmar esse poder de determinação, de foco, né? Então, eu acho que é isso que me faz ser, né? Acho que é um conjunto. A minha personalidade já é assim, e mais os estudos, as técnicas que eu fui aprendendo ao longo do caminho fortaleceram tudo isso. Ok. Eu tenho muita curiosidade sobre essas técnicas. Há algumas técnicas que nós, se calhar, compartilhamos, mesmo sem os estudar. Sim, sim. Mas quero conhecer primeiro o Fabiano, o menino que estava no Brasil. Moravas onde no Brasil? No Brasil eu morava em São Paulo, antes de vir para Portugal. Boa. Mas eu nasci em Belém do Pará, que é a ok. linha em cima do Brasil, que é o que nós chamamos daquela região da Amazônia Legal. Belém do Pará era a terra do Faf- Eucalipso. E da Fafá de Belém Fafá. e tudo mais. Exatamente. Pronto, exato. Ela é conhecida assim. Então é ali naquela parte, chamamos Amazônia Legal. Uhum. E aí o meu estado é a Amazônia Oriental e a Amazônia mesmo, Manaus, é a Amazônia Ocidental. Então eu sou da Amazônia Oriental. Sou uma amazônida, chamamos assim, porque quem nasce ali, né? Mas fui fazer faculdade para São Paulo, como muita gente vai para as... Com que idade foste? Com 23. Mas Fui. antes de fazeres a faculdade, como é que era a tua vida lá? Olha, eu tenho criança. eu tenho uma trajetória muito interessante. Eu fui uma criança muito feliz, tranquila. E na verdade eu já sempre fui muito adulto, assim, eu acho, né? Eu fui uma criança sempre muito séria, muito adulta, muito determinada para aquilo que eu queria. Tu lembras do primeiro objetivo que tu criaste e cumpriste? Sim, lembro-me. Que foi trabalhar, foi ter o meu primeiro emprego, assim, eu queria... Não, pelo contrário, eu lembro. Eu queria aprender na altura da datilografia, sabe? Sim, escrever a máquina. Escrever a máquina, não existia computador, né? Sim, Pronto. E eu queria aprender a datilografia, porque eu determinei-me que eu ia aprender datilografia, e lembro que era no ambiente da igreja que se dava esses cursos, não é? Na Igreja Católica, e consegui fazer essa formação, que eu lembro que é da datilografia, que ajudou-me imenso depois, quando chegou os computadores, né, a fazer toda a parte de digitalização. Então, eu sempre fui uma criança muito determinada, muito séria, muito focada naquilo que eu queria, não é? E de muitos amigos, assim, de muitas relações, né? Eu me lembro sempre uma criança assim, né? Eu sempre fui de brincar com as crianças. Eu morava numa vila, quando eu morava em Belém, era uma vilinha, assim, aquelas vilas de casas pequenas, e tinha aquela turma de crianças na rua, né? Então eu lembro muito comum, quando era às 6 da tarde, que podíamos sair e tudo mais assim, pra rua, pra brincar, e sempre brincávamos muito com as crianças, né? Eu lembro que depois, quando eu mudei para uma outra localidade da cidade, eu até sofri muito, porque acho que tinha uns 10 anos, 11, e deixar aquela turma e ter que refazer um outro grupo de amigos, foi um pouco difícil essa transição. Mas também quando eu fui para uma outra parte da cidade, também refiz os amigos, e depois lá eu cresci e foi meus amigos depois da juventude, da adolescência, né? Mas ficou marcado muitos amigos da minha infância, que era aqueles amigos que nós brincávamos muito, aquelas brincadeiras de criança, que se brincava ainda muito. Que lá faziam? Porque se calhar é diferente de cá, não? Tem uns nomes, não sei se cá são os mesmos nomes, mas tem Pira-se-esconde, chama-se, que é uma brincadeira Corresponde. Talvez, deve ser esse nome cá, né? Que é, damos o comando e todo mundo, uma pessoa fica à procura. Também existe exato, cá. chama Pira-se-esconde. E também isso varia no Brasil, porque na minha região tem um nome, às vezes São Paulo é outro nome, né? Porque o Brasil é aquela imensidão e mesmo as expressões de cidade para cidade, de estado muda imenso, né? Que mais? Pira alta também, que era uma coisa também tinha dava o comando, tinha que correr e ficar em cima no alto de alguma coisa. Que mais? Tinha da bolinha de gude, assim, que é da... Berlinda, que chama-se Berlinda. Exato, pode ser. Eu gostava muito. Tinha um que eu gostava muito, que é como um peão, era uma coisa de madeira, assim, que tinha um prego, e nós tínhamos que jogar... E rodava? Não, tinha o peão também, que era muito bom, eu gostava bastante, mas tinha uma coisa que riscava, assim. E tinha outros dois que marcam-me muito, que é... Um que era com taco, era uma brincadeira muito interessante, que nós fazíamos, assim, pegávamos a lata da rua, né, lata assim, que tinha na rua, enchia de terra, tinha que estar assim, aí ficávamos dois, e tinha um taco aqui. A pessoa jogava a bola e nós tínhamos que dar um taco assim na bola. Pá! Ela tinha que ir muito longe. Enquanto o outro adversário ia buscar essa bola, ficava fazendo uma troca e contando. Eu achava aquilo o máximo, né? Era essa, muito por exemplo, bom essa brincadeira. E a outra que era amarelinho, não sei se chama amarelinho aqui, que desenha aquelas
desenha umas coisas assim no chão e tu tens que ficar pulando. Saltar. Isso é Talvez- macaca, não é? Deve Léo? macaca, exato. Chama Como é que macaca. se chama a primeira que ele falou? Que não é o que eu disse, Leozito. Que tu ficas... Como é que se chama? Pira- Às escondidas. Aqui Às chama-se escondidas, escondidas. Piras esconde, chama na minha cidade. Pronto, essas brincadeiras marcaram-me muito. Nós Sim. brincávamos muito disso. Brincávamos de fazer feira, porque eu acho que interessante, uma coisa que lembro-me que era fazer feira. Nós fazíamos feiras. Pegávamos os matos, cada um tinha a sua banquinha, assim, sabe, de vender. Era o mato mesmo, né, da rua que fazíamos, como fosse verduras. E eu lembro que o nosso dinheiro nós fazíamos com... Papel. Com o papel do fumo. Uhum. Porque dava para dobrar, e como eram vários tipos de fumo, tinha vários tipos de encartes, assim, e fazíamos aquilo, era o dinheiro. Tinha até uma forma de dobrar, era muito curioso. Era muito interessante. E lembro uma coisa na minha infância que eu já era um pouco, já sempre fui um empreendedor, não é? Uhum. Que talvez seja essa minha característica de ser determinado. Eu fazia uns tipo uns gelados, assim, vendia para as crianças. Eram aqueles copitos de café, sabe? Café de tomar Sim. café. Eu pegava sumo, assim, e Congelavas fazia... e vendias. E congelava e vendia aquilo para as crianças. Já vendia, já fazia o empreendimento desde essa Imagina. altura. Então, isso me tem muito marcado na minha infância. E eu lembro com muita alegria, assim, disso. Foi muito bom, muito bom. Essa altura da minha infância. Muito Sabes que eu acho, dentro do podcast, acho esta parte muito, muito bonita. Uhum. Porque se vê o brilho nos olhos. Sim. Esse menino volta. Sim, Eu acho isso tão volta, é a lindo. nossa criança interior, Eu é acho isso muito tão bom, lindo. é muito bom, porque Acho isso isso ficou tão muito marcado, não é? Muito marcado mesmo. Por isso que eu falo, eu tive uma infância muito feliz. Assim, na altura, eu era filho único, então os amigos, para mim, eram muito importantes. Eram meus irmãos, que eu não tinha, Uhum. não é? Então, os amigos da vizinha do lado, da família do lado, da outra família, nós éramos todos, assim, como irmãos, né? Brincar. Por isso, nessa altura que eu mudo para um outro bairro, assim, da minha cidade, foi muito difícil deixá-los, não é? E aí, quando foi para outro bairro, já para outro bairro, já fui... Eu fui para catequese, eu fui para a igreja, fui fazendo esse grupo do grupo de jovem da igreja, não é? Que já era assim uma convivência de adolescentes já ali, mas dentro do ambiente da igreja católica, do Uhum. grupo de jovem, da catequese, aquelas coisas todas que nós fazemos, né? Que também foi muito bom e que formou muitos valores, assim, né? Porque depois eu cresci dentro desse ambiente religioso, o meu grupo social era assim, os grupos de jovens, né? Pronto, que foi muito interessante. Sabes que eu acho que dentro da igreja, acho a parte mais bonita que a igreja tem. É justamente isso. É os jovens, a descoberta de muitas coisas, Uhum. da palavra. Sim, Porque sim. muitas vezes nós estamos tão habituados a estar em casa, a lidarmos com os nossos pais, com os nossos avós, com a nossa Uhum. família, que têm uma linguagem própria, não é? Exato. E tu vais para pessoas completamente distintas dessa linguagem que tu Uhum. tens, não é? Uhum. E eu acho essa parte, acho muito bonito a forma como as pessoas vão para a igreja e o grupo de jovens que depois constroem coisas, fazem Sim. projetos, Isso, logo aí era começa a muito nascer bom. os projetos. Era essa experiência, exatamente. Nós fazíamos muitos trabalhos voluntários, né? Muita Exatamente. caridade, Sim. íamos para grupos, e isso era muito bom. Isso é muito bom que despertava... Cantar, tocar. Eu, por exemplo, eu aprendi a tocar violão no grupo de jovem, né? Porque tinha muitos que tocavam e fomos aprendendo assim, Sim, um exatamente. com os outros. Tinha aqueles livros, né, com as cifras e como é que se fazia, e fui aprendendo pelo menos o básico, que eu sei tocar, como chama violão, a guitarra, né? Uhum. Cá. Foi por causa dessa experiência do grupo de jovem. Então, eu tenho a minha infância muito, muito feliz, assim, muito, muito tranquila. E como eu ao mesmo tempo era uma criança muito séria, então era que eu meio que sempre... eu era o meu líder do grupo, assim, porque como eu era muito sério, assim, as crianças sempre estavam ao meu redor, eu que liderava. Não porque eu gostava de liderar, porque era uma coisa natural. Quando eu vi, Exatamente, eu já sim, era sim, o sim. escolhido, o chefe, na escola eu era o chefe de turma. Tem isso no Brasil. Aqui também tem. Também o chefe de turma, né? O chefe de turma, sempre eu era o chefe de turma. Porque ele sempre escolhia porque eu era o mais sério, assim, não é? Pronto, então é muito bom. Foi uma época muito boa mesmo. Depois como é que esse menino decidiu ir para São Paulo? Tinhas que idade quando foste para São Paulo? 20? Eu fui com 22, 23 anos, não é? Já tinhas dito sim. Olha, na verdade eu tive uma experiência muito interessante, né? Porque nesse ambiente da igreja, e aí desde criança eu já sentia que eu tinha qualquer coisa diferente, assim, que eu tinha alguma missão, algum propósito, alguma coisa que eu tinha que fazer diferente na humanidade, sabe? Eu sentia isso. E como eu fazia parte do grupo de igreja, que era a mesma coisa, se eu estivesse, por exemplo, no grupo mais social, mais político, se calhar eu poderia achar que eu tinha que ser um político,
né? Alguém da liderança política. Como eu estava no ambiente da igreja, eu achava que eu tinha que ser um padre, sabe? Chegaste a pensar em ser padre? Eu tenho uma trajetória com isso. Boa. Tu não sabes disso, né? Acho que não. De tudo que nós contamos, não Acho sabe? que não. É uma novidade, Conta, vou contar. E pronto, e achei que tinha que ser. E pronto, mas na altura eu era muito jovem e tudo mais, não tinha autonomia, né? Embora minha família é católica, e pronto, no Brasil como aqui, ter um filho padre é um estatuto, assim, tudo mais, né? E olha, que eu acho que não. E vou-te explicar porquê. Nós tivemos cá, se calhar, o maior exemplo de um padre que eu vi em toda a minha vida. Uhum. Não sei se viste o podcast de um padre que nós tivemos cá, que é Vítor Espadilha. Ele, por exemplo, a família não olhava com olhos muito bons. Pois, isso que eu estou a dizer, na altura, eu mesmo percebi a minha que tu família estavas- católica, não, mesmo a minha família eu pensei que católica, estavas ao meu pai não contrário. não deixou, né? ok. Mas depois eu tive autonomia, que eu comecei a ter meu primeiro emprego, aí, que era meu sonho, eu ter meu primeiro emprego, porque eu ia ter minha autonomia, minha liberdade, não é? E foi assim, quando eu tive meu primeiro emprego, e aí já estava crescido e tudo mais, tinha ali 19 anos, e eu falei, e pronto, eu acho que eu tinha essa missão de ser padre, eu vou lá. E fiz as experiências lá na arquidiocese, que chama, né? Que idade é que tinhas? Tinha 19 anos. Então vamos voltar para trás. Espera, quero fazer uma pergunta. É. Foi, ele era para ser padre. Isso E é novo, é novo. Aí é que nós queremos saber. Agora, as tentações é que eu quero saber. Nunca tinhas tido nenhuma Não experiência? tinha, eu tive uma namorada. Mas aí nessa fizeram altura. tchererê ou não? Sim, fizemos, porque é Tudo. aquela coisa de jovem, né? Fizeram Aquela tudo. coisa assim, exato. E mesmo assim tu decidiste ser padre? Sim. Ai. Foi muito interessante, foi. Foi ali com 17, a 18, a 19. E eu a deixei porque, pronto, eu tinha que ser padre, então, né, tinha nem todas essas coisas da igreja de... Não Deixaste pode o teu primeiro namorar. amor? Foi. Tudo, né? Interessante, foi mesmo. E pronto, e fui. E decidi. Aí nessa altura, pronto, a minha família já estava ok, já deixou e ficaram orgulhosos disso e fui. E fui fazer uma experiência morei 5 anos no seminário. Então eu estudei a filosofia Tu tiveste toda. teologia, Tu tu tiveste 5 anos. É estudei 6 anos de teologia, não é? São 7 anos. São 7 anos a 6 ou formação 7. toda, né? A formação depende de cada grupo. Às vezes varia, às vezes tem uns que são muitos, são 10, né? Mas o básico são 7 anos, né? Então, Então, não 6. são 6, 7 anos, mais ou menos assim. Então, eu fiz os 3 anos e meio de filosofia, da faculdade de filosofia, e daí que eu vou para São Paulo para continuar a teologia, que é eu estudar em São Paulo a teologia. Uhum. Pronto, e aí foram 5 anos dentro do seminário, né? Então, fui um sem, seminarista. Sem amor? Seminarista, sem amor, Sério? Reza e estudos, né? Porque a filosofia tinha que Agora quero-te fazer outra pergunta. sofrer. Tu não vais ser mesmo que fosses padre, eu fazia-te a pergunta mesmo. Tu não tinhas nenhum contacto nem contigo sexual? Sinceramente. Não, tinha, claro. Imagina, um jovem tá despertar ali, se tem. Ah, Se ok, tem, ok. não é? ok. Tá no auge da puberdade, não é? Sim, ok. E tem. Ok, tem ok, ok, os ok. desejos sexuais todos e pronto, as coisas vão ficando... Como nós estamos muito jovens, parece que pelo menos a minha experiência foi assim, eu não dava muito foco para a energia sexual. Depois que vai se querer, pronto, vai pegando os 20 anos, que vai se entendendo melhor esse universo, e aí o discernimento começa a chegar. E aí tu começa a fazer as tuas escolhas, que foi o que eu fiz. Sim, mas não é isso que eu estou a perguntar. É. A pergunta é, esses 5 anos tu não tiveste nenhum contacto contigo próprio a nível sexual? Masturbação? Sim, estou dizendo que sim. ok. Se há, porque não é? E é importante esse contato, porque estou te dizer, nós estamos na fase da puberdade, né? Então existe o desejo e tudo mais, e a forma de extravasar isso, de Sim. desopilar isso é a masturbação, Exatamente, né? sim, Nesse sim. sentido. E isso acontece, e tem que acontecer até saudável, não é? Não se fala sobre isso, mas dentro do ambiente lá, mas se sabe que sim. O né? padre também falou, falamos sobre isso com o padre. Não se fala isso, mas cada um está a viver a sua experiência. Claro que também tem o orientador espiritual, Mas tem falam o sobre isso lá acompanhamento do psicólogo, que tu pode falar isso com o psicólogo, trazer as tuas crises emocionais. E né? eles não metem qualquer tabu em relação a isso? Não, pelo contrário, estão a orientar nesse sentido, né? Como se fazer. Pensei que eles limitassem muito, castrassem o teu desejo. Não tive essa experiência assim, não. Acho que o processo é te ajudar ao discernimento, né? Há uma regra, há uma lei, há um método. Um método, uma forma de se estar nesta condição, e aí tu
diante disso tu tens que te confrontar, né? E foi a experiência que eu fiz quando eu fui para São Paulo. Daí quando eu vou para São Paulo, lá em São Paulo, antes de eu continuar a teologia, eu tive contato com alguns grupos de entidades sociais que trabalham com direitos humanos, essas coisas, essas cenas assim, né? E quando eu tenho contato com esses grupos, aí eu faço um novo discernimento na minha vida. Porque aí eu percebi que, na verdade, não era ser padre que eu queria. Se calhar era fazer esses trabalhos assim, né? Só que na altura meu grupo era aquele. Exatamente, Então, era para mim, a eu tinha forma essa que tinha figura do chegado, padre. não? Então, quando eu vou para São Paulo, que amplia essa visão de trabalho, né? E aí foi quando eu fiz o discernimento para pedir a minha saída, né? Eu estava iniciando o primeiro ano de teologia, terminei o primeiro ano de teologia e pedi a minha saída para o grupo que eu estava lá, para a Igreja Pós Padre, fiz a minha carta de saída falando que eu fiz um discernimento e que gostava de continuar como um jovem normal, assim, não é? E que, de fato, meu trabalho, eu poderia realizar tudo aquilo que me motivava, que era ser mais solidário, trabalhar com causas sociais, com defesa de direitos humanos, mas sem ser padre, né? Sem ter as regras da igreja, sem estar limitado assim às coisas que a igreja tem, não é? E foi quando eu saio, né? E daí recomeça a minha vida em São Paulo, uma outra proposta de vida em São Paulo. Porque aí nesse contato com a instituição que eu acompanhava, era uma instituição que trabalhava com comunicação alternativa, chamamos isso no Brasil. Existem muitos grupos de comunicação alternativa, chamamos, né? Que são esses grupos que não são da grande mídia, por exemplo, como aqui o teu estúdio, sim, o teu trabalho seria como uma mídia alternativa, chamamos, uma mídia alternativa, né? E essa mídia alternativa trabalhava com produção de documentários, tinha um jornal impresso que se falava sobre a situação das pessoas na rua em São Paulo, que é um mal crônico em São Paulo, como das grandes cidades, mas lá é muito forte mesmo, porque como é um centro de imigração, então tem os migrantes que não conseguem se estabelecer lá, vão morar nas ruas, né? Então é uma situação muito caótica em São Paulo, essa questão da rua. E então tinha um jornal que fazia uma defesa com relação a isso e pedia políticas públicas, exigia do governo melhores condições sociais para esse grupo, né, social. E além disso, os outros trabalhos sociais. E eu encantei-me por isso, né? Porque eu já gostava de comunicação. Então aí daí eu, por exemplo, preciso refazer minha vida, preciso fazer uma outra faculdade, uma outra formação, ter uma outra profissão. E daí nasce a vontade de eu fazer jornalismo, não é? Por causa desse contato de uma mídia diferente, que não era a de imprensa, da grande imprensa, não é? Mas que eu pudesse me profissionalizar melhor para atuar nesta área. Então, aí daí eu vou para esse universo da comunicação social, que é a minha primeira formação, que é o jornalismo, né? A comunicação social, habilitação em jornalismo. Pronto, e daí em São Paulo começa toda essa minha vida. Não, eu fiz na Universidade Metodista de São Paulo, que é uma universidade muito boa, que tem lá, que é muito reconhecida na área de comunicação. Não é? A USP também é São Paulo, não é? A USP é a grande universidade de São Paulo, a grande universidade do Brasil, assim, né, em termos de produção de ciência e tudo mais. E é a Universidade de São Paulo, que é uma universidade mais pública, é a universidade pública, chamamos, né? Pronto, e essa é um pouco essa minha trajetória dessa minha juventude, assim, quando eu chego para São Paulo e refaço a minha vida em São Paulo. E pronto, e aí é isso. Mas assim, sempre tive esse... E ao mesmo tempo... E com isso tu conseguiste ajudar alguém? Lá sim, porque eu tinha muito contato com as pessoas em situação de rua, né? Porque nós fazíamos visitas às ruas e tinha uma coisa que eu gostava muito, que lá em São Paulo, no Brasil, né, tem um movimento chamado Movimento Sem Terra, né? Você deve conhecer. E na altura nós fazíamos um trabalho muito interessante que era conversar com as pessoas, né? Porque quando a pessoa está em situação de rua, ela não consegue mais ver possibilidade e a rua ela é viciante, né? Estar na rua é viciante. Porque tu entras naquele loop da rua e quando tu vês, é muito difícil tu conseguir sair, né? Porque a rua tem muitas facilidades, assim, não é? Tu não tens muito compromisso e ao mesmo tempo tem a droga no meio de tudo isso, tem a drogadição, não é? E... Todas as pessoas que tu conheceste que viviam na rua, todos eram consumidores? Não, nem todos, não. Tinha famílias mesmo que eram pessoas sem desempregadas problema, mesmo. A nível de álcool, sem nada. Nada. Mas só que isso é um perigo. Pois é um refúgio, na rua, porque é um refúgio. Porque às vezes o álcool tá ali, né? São Paulo é frio, tem inverno, então quando chega na altura do frio tem que tomar a cachaça, como fala no Brasil, né? Porque aquece, e de fato, né? Ou para enganar a fome, muitas das vezes, nesse sentido, né? E eu gostava muito desse trabalho inicialmente quando eu cheguei em São Paulo, que era, pronto, conversar, dar toda essa
essa consciência que a pessoa ela tinha outra possibilidade, ela não podia estar, ela não precisava estar na rua, né? Então ela podia estar no movimento, e como o movimento era conquistas de terra, porque terra é o que não falta no Brasil, né? Sim, mas eles também às vezes fazem as coisas de maneira meio errada. Eles entram em terras que são de pessoas, invadem terras que... Sim, mais são ou de menos. cultivo. Mais ou menos. Há um trabalho sério, Há muitos grupos que há um trabalho sério, principalmente o movimento sem terra, não é? Que é o MST, se chama. Há um trabalho sério de pesquisar se de fato aquela terra é uma terra não produtiva, se de fato aquela terra... Ou seja, pode ter um dono, mas não tem produção e está ali, não é? Mas tendo um dono... E aí é toda uma briga política isso daí, né? Que aí não... Eu estou a falar porque houve uma fase que andava muito curioso com os movimentos sem terra. E porquê é que fiquei curioso? Eu vi uma série chamada Carga Pesada, e havia lá qualquer coisa sobre isso sem terra. Parecia-me, era. E eu fiquei muito curioso, tentar perceber, e li muito, vi muito documentários sobre isso. De facto, eles têm razão, há muita coisa que seria facilitado se entrassem de outra forma. Só que eu acho que o problema que há na rua, eu toquei na rua, como acho que sabes, houve uma fase que eu toquei na rua, e apercebi-me, a rua tem uma série de leis diferentes das nossas. Sim. O pensamento lá é diferente do nosso pensamento. Mesmo eu só tocando, não vivendo na rua, eu apercebi-me que é diferente. É uma sociedade diferente. É um submundo. Da nossa. É exatamente isso. Exato. Tem uma regra. Tem regras e rígidas. As regras são muito... Exato. Muito viscerais. Exato. E, só que eu acho que a forma que há... Porque, por exemplo, se o Estado chegasse e tirasse essas pessoas da rua, essas pessoas mais tarde ou mais cedo iam para a rua outra vez. Sim, porque não é só tirar, não é só dar a casa, e nós temos muito essa reflexão. Ensinar a reviver. Sim, porque imagina alguém que está habituado a viver 10 anos na rua, já está há 10 anos nessa cultura da rua, não é? Depois pedem o dinheiro... E dar somente uma casa a ela não resolve. Não. Porque precisa. Por isso que os movimentos sociais que trabalham com essa questão de direitos humanos no Brasil, eles lutam por um conjunto de políticas públicas, porque não é só dar moradia, não é só dar moradia. Porque senão a pessoa não vai conseguir se sustentar. Tem que ter emprego, tem que ter outras condições. Emprego, as pessoas estão tão habituadas, não todas, não estou a generalizar isto, obviamente, mas as pessoas estão habituadas à facilidade do pedir. Não sei se me faço entender. Sim, também tem isso. Eu sei que vamos falar sobre mente, é uma reprogramação da mente. A mente está reprogramada para aquilo, né? Exatamente. Então é como se hoje, olhando, quando estou nesse universo mais mental, da hipnose, da hipnoterapia, de fato a pessoa é uma crença ali dela, limitante, que ela só consegue sobreviver se ela pedir. Não é? E pronto, está reprogramado para aquilo. Mas até teria que desprogramar para reprogramar. Até a facilidade, porque depois tudo paras. Eu sei que não é fácil pedir. Chega a um ponto já começa a ser porque é automático. Isso, que é automático. O início é capaz de ser natural. complicado. Mas depois acho que se torna fácil. A mente acostuma-se àquilo. Exatamente. E depois apanhar-se a ter de ter um horário fixo, pegar às 8h30 e sair às 5h30, se calhar as pessoas já não querem tanto. Não sei se... Sim, faz sentido. Isto é um mal tem umas facilidades. Isto é um mal de hoje. Não estamos a falar só das pessoas que estão na rua. Estamos a falar, por exemplo, das pessoas que recebem do fundo de inserção. Também. São mendigos, no fundo. Epá, que não interpretem mal isto que eu estou a dizer, mas no fundo são mendigos que se habituaram àquilo e que muitas vezes não querem procurar. Porque nós conhecemos alguns casos de pessoas que não querem procurar emprego. Exato. Exatamente essa palavra dessa, assim, habituou-se a isso. Exatamente. E a mente habituou-se a isso. E aí é um esforço para desabituar-se disso. Porque depois o mendigo social, porque nem é uma forma pejorativa, não é uma crítica. Eu acho que o Estado, da forma como deveria agir, é não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Sim. E ensinar a pescar com terapias, por exemplo. Acho que a tua profissão e outras do género seriam muito mais valia para essas pessoas. A partir do momento que elas tenham vontade, porque há muita gente que não tem vontade, mas há pessoas que têm vontade efetivamente de sair da rua, porque, por exemplo, fazer a vida. A reprogramação neurolinguística, a PNL, né, que é trabalhar isso, seria muito bom nesse processo de reabilitação social, né? Porque isso é instalar um novo hábito. Exatamente. É instalar um novo hábito da pessoa. Uma pessoa que está muito tempo habituada a receber o subsídio, por exemplo, do governo, né, do subsídio social, e está ali 2, 3 anos, ela está habituada àquilo. Às vezes não é culpa, ela já perdeu a cultura do acordar cedo, do ir trabalhar, do cumprir as funções. Perdeu, porque a mente ela é plástica, não é? A mente ela vai adaptando a isso. Então precisaria de uma reabilitação, não é só dar curso.
conforto, é trabalhar com essa cachola aqui que nós temos, que é, porque é eu aqui acho que está o segredo. que é um né? problema que nós temos, que nós desde crianças que somos formatados para irmos trabalhar, termos o nosso salário, termos alguma coisa fixa ao fim do mês. Uhum. As pessoas não são programadas para o risco. Não sei se me faço entender. Sim. E o salário, ou o fundo de inserção, ou qualquer rendimento que venha sem esforço, porque o risco implica muito esforço, nem que seja mental, nem que seja o sofrimento de pensar, já se isto correr mal, as noites que passámos em branco a repensar como fazer para que não corra mal, e se correr mal, qual a solução que temos. Exato, é um desafio isso. É. Né? Nós trabalhamos assim como autonomamente, é esse desafio nosso. Exatamente, todos os dias. Todos os dias. E eu acho que é isso que faz falta às pessoas, muito sinceramente. É haver uma programação de não ficarmos acomodados com 635 euros ou 700 euros por mês. Tentarmos arranjar um refúgio, tudo bem, esse dinheiro é importante, mas tentarmos arranjar uma saída, poder entrar mais 700 e qualquer coisa euros, podendo investir em alguma coisa, percebes? E acho que isso tem de ser reprogramado até desde a escola. Exato. Entendes? E aquilo que eu te falei, a mente ela habitua-se a isso, não é? E a mente gosta da zona de conforto. E pronto, e tudo que é zona de conforto, nós ficamos ali. Aí trabalhar para fazer esse desafio, para criar outras alternativas, outras possibilidades, são poucos, né, que conseguem. Todos nós conseguimos. Todos nós temos essa capacidade, porque a nossa mente é plástica, ela adapta a isso, ela cria novas rotinas, né? Só que ela nos sabota, e é muito bom estar na zona de conforto. E a zona de conforto, às vezes, nos achamos suficiente com 700 euros, 100 euros, pronto, assim eu vou levando a vida, vou tocar a vida e vou vivendo e pronto. Mas esses 700 euros, eu acho que, porque das pessoas que eu conheço, por exemplo, que são empreendedoras, tentam fazer coisas, a vida delas e o cérebro e a forma como pensam é muito mais rápido do que a forma como as pessoas normais. Claro. Normais, todos nós somos normais, sim, mas sim. das pessoas que se limitam a viver assim, com esse pensamento de pronto, eu sei que ao fim do mês ganho aquilo. Exato. E isso é muito bom porque... E às vezes perde-se, por exemplo, grandes oportunidades, novas oportunidades e pessoas, por exemplo, que podiam criar coisas, criadores. Entendes o que eu quero dizer? Que movimentam um Einstein, por exemplo. Montes de criadores que criaram coisas, que inventaram coisas, não estavam nessa zona de conforto. Exato. Entendes? Eles partiam para o novo, eles desafiavam essa mente, eles desafiavam a mente, não é? Todos os dias. Isso é muito certo. É o que acontece com muito, e isso em muitos campos da nossa vida. Quando nós nos acomodamos, a mente fica ali acomodada. E às vezes, todos nós temos potenciais enormes para serem desenvolvidos, só que nós acomodamos e não desenvolvemos nossos potenciais. E aí, se isso falta, que é aquele fixo, se falta, nós nos desesperamos. Muitas pessoas vão abaixo, vão à depressão, ficam na síndrome de pânico, porque elas não têm essa experiência do desafio, como quem a gente chama de autônomo, né? Nós temos que pensar alternativas, temos que fechar as contas no final do mês, a faturação no final do mês, e isso nós fechamos com criatividade todos os dias, não é? Por exemplo, eu que tenho um espaço terapêutico, tenho que ter criatividade para atrair novos clientes, para faturar outras possibilidades de cursos, de formações que fature lá o espaço que eu tenho. Então eu tenho que estar o dia inteiro a pensar de formas criativas, porque eu não tenho algo fixo que eu vou esperar que vai entrar ali. Eu tenho que ser criativo, né? E isso ajuda a mente a ser mais saudável, não é? E não se desesperar, porque eu sei que na medida que eu abro para novas criatividades, para novas possibilidades, eu estou ali, exercitando a mente. Quando eu vejo que quando o A não dá, eu vou para o B. E não cai em desespero nunca. E não cai em desespero, porque eu vou vendo possibilidades. Né? Eu sei que há possibilidade, porque eu estou a treinar a mente para achar possibilidade. Só que quando eu fico só com o A, aí o A falta, pumba, eu vou ao chão, que acontece com muitas pessoas. É o que aconteceu agora, é o que está a acontecer, e que aconteceu na altura da pandemia. Pessoas que estavam fechadas só naquele estilo de vida. Aconteceu uma coisa assim, né, que mexeu com a estrutura, com as finanças. As pessoas não conseguiam pensar mais alternativas. E muita gente foi à solvência, né, foram abaixo e fecharam, porque não conseguiram pensar mais em outras alternativas, dentro daquilo que elas tinham. E é o que muitos treinadores mentais, muitos empreendedores, muitos coaches que trabalham com o gerenciamento de carreira, a chave era esta. E agora, diante de uma situação dessa, o que eu posso recriar, o que eu posso refazer? Como as pessoas não estavam acostumadas a isso, não conseguiu ampliar a mente e ter novas criatividades.
E se calhar tinha muitas mentes muito criativas, só que como estava fechado ali, não se conseguiu. Tiveste muita gente a procurar-te com desespero por causa da Sim, pandemia. inclusive na altura da pandemia eu atendi muito online, né? Porque as pessoas estavam indo muito abaixo, com depressão, com muita ansiedade, tristeza, solidão, né? Eu atendi muito assim online na altura que não podia se atender presencialmente, dentro desses contextos, insônia, né? Porque era muita preocupação, as pessoas não conseguiam desligar, não conseguiam dormir. Então foi uma altura que foram esses temas mais recorrentes como questões principais no atendimento da hipnoterapia, não é? Ok. E depois, quando se voltou a abrir, pronto, muito estresse, né? Então as pessoas vinham para as outras terapias também para relaxar, para quebrar um pouco aquele padrão todo. Então foi curioso essa altura, assim. E tu depois, voltamos lá para não perdermos o fio à meada. Foste para São Paulo, estiveste em São Paulo, tiraste... Exato, e aí fiz toda essa minha carreira na área da comunicação. Mas como eu sempre fui o meio terapeuta, porque no fundo o propósito era ser o terapeuta, né? Era ser esse cuidador desde criança, porque era isso que estava sempre perpassando. Interpretei isso como ser um padre, né? Porque era o grupo, que estava ali era mais o que perto. estava mais perto, não é? Depois interpretei isso como ir pro universo dos direitos humanos, como também alguém que ali cuida, que orienta, que solidariza, né? Até chegar na carreira que mais pra gente vamos falar, que é essa parte mais do terapeuta, que é onde eu estou mais focado hoje como propósito de vida. Mas então eu fui para essa área da comunicação, né? Porque eu também achava que a comunicação também era um caminho, né? Ainda mais porque eu ia fazer uma comunicação diferente. Sempre quis fazer uma comunicação diferente. Nunca meu propósito foi para a grande mídia. Sempre foi me profissionalizar-me, aprender as técnicas toda da parte de televisão, de rádio, de fotografia, de design gráfico, todo esse universo da comunicação social, né? E colocar isso a serviço de causas. E foi assim, eu sempre trabalhei com instituições sociais, assim, estilo de Caritas, né? Coordenar setores de comunicação de colégios, de trabalhos sociais como assim, estilo da Caritas. E assim eu fui desenvolvendo a minha carreira dentro desse campo, né? Como fotógrafo, como comunicador. Para mim sempre foi maravilhoso poder comunicar uma causa, comunicar um assunto, né? Eu lembro que teve uma experiência dentro dessa minha carreira de comunicação que eu fui fazer uma experiência numa assessoria de imprensa. E eu tinha que fazer, e aí eu tinha duas contas que nós falamos, né, que atendemos. Eu atendia uma conta de uma empresa de logística e uma de empresa de iluminação. E eu já tinha tido experiência com trabalhos sociais, só que foi uma altura que eu falei assim, eu quero fazer uma experiência no mercado selvagem, no mercado, né, fora esses temas sociais. Foi uma lástima para mim, foi um fiasco, assim, porque eu fiquei em crise, porque para fazer uma matéria de jornalismo sobre o novo lançamento da lâmpada da tal empresa, que era Purify, por exemplo, uma lâmpada que soltava uma coisa... Não tinha sentido para mim, assim, não fazia sentido, não era aquele meu propósito. Fiquei acho que menos de um ano e depois saí e voltei para comunicar essas causas mais sociais, não é? E assim eu vivi em São Paulo, né? Vivi em São Paulo muito tempo, 15 anos trabalhando com isso, refiz toda a minha vida lá, e sempre trabalhando dentro desse campo. E daí foi chegando esse universo das terapias, né? Do universo terapêutico, eu já gostava muito. E quando de fato eu tomei a decisão que eu tinha que tirar uma formação, porque de certa forma eu já era meio terapeuta, eu fazia alguns cursos aqui, outros cursos ali, esses cursos de bem-estar, não é? Mas eu tinha a necessidade de fazer um curso mais profissional, que me desse técnicas mesmo, né? E que me desse essa categoria que eu era um massoterapeuta, que eu era um terapeuta holístico, qualquer coisa desse gênero. E foi quando chegou na minha vida essa possibilidade, não é? E chegou de uma forma muito, muito bonita também, como tudo na minha vida, chega sempre de uma forma muito bonita. Já podemos entrar nesse universo das terapias? Pronto. Claro. Eu falo porque teve um marco, né, na minha vida. Eu lembro que eu tinha uma família muito amiga minha, e que era um dos meus melhores amigos em São Paulo, que eu tinha lá, e a mãe dele, que eram os meus dois amigos, os dois irmãos, né? A irmã e o irmão. Estava com câncer, com cancro, né? Já em fase terminal. E naquela semana, chamava a Nia, sabíamos que ela ia fazer a passagem dela, ia morrer, né? Mas ela estava bem. E aí foi um dia que eu fui pro hospital para visitá-la, tudo mais, até porque os meninos, os dois filhos dela estavam lá e precisariam sair. E eu falei, olha, eu fico aqui, tinha ido fazer umas fotografias, passei no hospital para ficar com ela, né? E quando eu tô lá com ela, pronto, ela já estava inconsciente, mas ela... né, fala-se na ciência que a última coisa que nós perdemos é a audição,
não é? Então nós percebemos tudo, parece que fala-se assim, não é? Quando nós estamos nessas fases assim mais terminais. Então ela sabia que alguém tinha chegado, depois ela percebeu que era eu, que ela conhecia-me, né? E fiquei ali do lado dela. E foi nesse momento que ela fez a passagem dela, enquanto eu estava ali. À tua espera. Foi muito interessante, porque os meninos saíram, não é? Os filhos, talvez ela não conseguia fazer isso. E nessa altura eu participava de um grupo budista, porque também quis fazer uma experiência no budismo, assim, conhecer o budismo tibetano, a parte da meditação. Então tinha um grupo de estudos budistas em São Paulo, que não era um templo, mas era um grupo de estudos, né? Que tinha uma sala de meditação e tudo mais, e eu estava muito, muito integrado a esse grupo. Então, a gente aprendia as mantras, né, aquelas coisas todas, e fazia práticas de meditação e estudava. E aí, nessa altura, eu estava lá com ela e comecei a fazer essa mantra, assim, na cabeça dela, que é Om Gate Parasangate Bodhisattva, que é uma mantra tibetana que fala muito assim, quando nós temos que fazer alguma passagem, né, fazer uma passagem tranquila, tudo mais. E foi incrível essa experiência, né, para mim foi muito forte, porque ela foi falecendo, assim, ela foi morrendo durante esse processo de uma forma muito tranquila. Né? Foi fazendo a respiração, e quando vi, pronto, a vida acabou. Como é que é para ti olhar para a vida a terminar à tua frente? Foi uma experiência incrível dessa, assim, até hoje para mim é um marco muito grande na minha vida, porque era assim, ela estava no apartamento do hospital, né? E assim, o apartamento tinha uma janela de vidro. E assim, o São Paulão acontecendo. Ela estava bem alta, então aquele São Paulo assim grande, né? A vida acontecendo. E eu fazia exatamente isso. Eu olhava na janela e falava assim, olha, a vida tá a acontecer. E eu olhava para ela, assim, e uma vida tá aí, acabou o tempo, não é? Nesse momento foi uma experiência muito forte para mim, assim, eu olhava a vida acontecer da janela e ali uma vida já a encerrar, assim, né? E foi quando eu fiquei assim na cabeça dela e fui vendo esse movimento de respiração acabar. Quando eu vi, acabou. Foi muito forte isso. Mas não te fez confusão, não? Não, porque foi muito forte. Foi como uma meditação, né? Foi como... Claro que depois deu-me um choque quando eu percebi que alguém morreu nas minhas mãos, não é? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque ao mesmo tempo como eu tivesse feito ajudei a pessoa a fazer essa passagem. Mas viste alguma coisa a acontecer diferente? Não. Nós temos aquela ideia do grande respiro derradeiro, né? Que se vê no filme que a pessoa faz... Não foi assim. Foi um processo de respiração. Sim, foi. E até que foi mesmo. E o último acabou. suspiro. Porque como a gente tem aquela ideia do último respiro derradeiro, né? Eu estava à espera do último respiro derradeiro, né? Nesse momento. Mas não teve. Foi como um processo de meditação. E foi tão bonito fazer isso. Então, isso para mim... E ela morreu em paz, no fundo. Morreu em paz, exato. E aí quando eu chamei o grupo de enfermeira e pronto, aí chegaram, fizeram aquele choque pronto, e deram o diagnóstico que tinha dado falência mesmo, né? E não se esperava naquele momento, né? Claro, depois eu chorei porque foi muito forte ver aquilo para mim, mas ao mesmo tempo foi muito interessante porque eu saí dali e falei, é agora. Aí era uma segunda-feira isso. No domingo tinha o curso de Reiki nessa escola de São Paulo de formação de terapeuta. Falei, eu vou fazer o Reiki. É agora que eu tenho que ir para o universo das terapias, depois dessa experiência. E daí aí comecei por esse universo do Reiki. Fui fazer a formação em Reiki, o Reiki nível 1, não é? Que é exatamente isso, para trabalhar com as mãos. O Reiki trabalha com as mãos, né? É uma terapia de imposição das mãos e que acalma o corpo, acalma as emoções. Energia, não é? É a energia, que é a energia universal, né? O reikiano, por meio dos comandos, dos símbolos sagrados, canaliza a energia universal e transfere para a pessoa. E foi isso que eu fiz, de certa forma, com a Nia, no processo de morte dela, né? E daí eu dou esse start para eu ir para o universo das terapias. E tudo começou por meio do Reiki, né? E... depois do Reiki, tinha a formação completa de terapeuta holístico nessa escola de terapia, que é a Atman, que é uma escola que já forma terapeuta há 20 anos em São Paulo, né? E falei, pronto, é agora que eu vou. E aí entrei nesse universo das terapias, depois dessa experiência muito marcante, né? De fazer um processo de passagem de morte, com a mão, assim, né? Com o universo da mão. E daí fui para esse universo da formação terapêutica. E foi muito bom porque a escola, a Atma, que é essa escola que eu tenho uma grande admiração, né? E sou muito grato por eles. Eles têm um método que primeiro eles cuidam... quando tu és estudante, é uma formação de 1 ano, assim, né? Que é uma formação livre de terapeuta, né? Quando tu és estudante, tu és terapeuta de ti mesmo.
Então tu estás ali na aula e tu estás a fazer, a professora está fazendo terapia contigo, tu estás a confrontar com as tuas questões e tu estás a entrar em catarse e tudo aí, porque tu tens que cuidar primeiro de ti para depois cuidar dos outros, Claro. não é? E depois isso é ad eterno, assim, cuidar de ti para depois cuidar dos outros. Então eu gosto muito desse método, o slogan da Ashma é, tu és terapeuta de ti mesmo, primeiro, assim, né? E foi uma formação muito incrível, assim, que é um conjunto de terapias que nós aprendíamos, toda a parte das massagens, e ao mesmo tempo tudo muito integrativo, não é? Não é uma formação de terapeuta que tu aprendes a fazer uma terapia e vende aquilo, não. Tu aprendes a ser o terapeuta, né? E aí, quando tu tens contato com a pessoa, tu apresenta para ela o que é mais adequado para ela fazer, dentro de um conjunto de técnicas, né? E é assim que eu sou como terapeuta. Eu acabei formando-me assim, dando esse diferencial. Uma pessoa está comigo, que a pessoa vem fazer uma hipnose, eu nunca faço só hipnose com a pessoa. Eu faço alguns exercícios de coach, faço um pouco de olfação com aromaterapia. Aquilo do áudio, como é que é? Aquilo do sino. Tem aquele sininho tibetano, né, que ajuda também a relaxar. Então, sempre eu acabo integrando um monte de coisa. Então, eu gosto desse estilo de terapia integrativa, que não vende para o cliente um menu de coisas, mas vende uma sessão com várias técnicas, que a combinação daquilo leva ao resultado mais eficaz, mais relaxante, que leva um resultado, tá bom? Então, esse é o meu caminho, assim, do mundo das terapias. Mas a parte da hipnoterapia, Isso, foi lá? Ou foi lá também. Foi lá. Uhum. E daí, terminado todo esse universo dessas terapias holísticas, da massoterapia também, eu sentia que faltava alguma coisa, mas que fosse mais rápida, mais eficaz, não é? E lá na escola tinha essa formação, mas eu nunca... Eu falava, não, acho que não é para mim. Mas teve um dia que eu falei, que eu estudei muito sobre a hipnose e vi que ela era muito rápida, muito eficaz, não é? Porque tem determinadas terapias, por exemplo, o reiki, né? O reiki, mesmo o reiki, tu tens que fazer várias sessões para ir tratando, tudo mais, não é? E eu queria uma coisa que fosse assim, rápido, para a pessoa já sair dali, conseguir resolver e ter resultados mais eficazes, mais rápidos, né? E aí foi quando eu fui conhecer esse universo da hipnose. Eu pensava que eu não ia conseguir ser um hipnoterapeuta, não é? Porque é engraçado que o Freud traz, né? Sigmund Freud, que traz esse universo das terapias para o mundo da ciência, da hipnose. Só que depois ele largou, porque ele achava que ele não conseguia hipnotizar, né? Ele não conseguia hipnotizar ninguém. E tu achas que toda a gente consegue? Sim, porque a hipnose ela é uma condição natural da nossa mente, né? A hipnose ela não é um poder. Uma sugestão. Ela é uma autossugestão, inclusive, não é? Facilitada pelo terapeuta. Mas ela não é um poder que, como antigamente nós tínhamos essa ideia, né? Que o hipnotista ou o hipnoterapeuta, ele tem um poder sobre a pessoa e faz aquela coisa, e a pessoa cai. Não é isso, não é? Na verdade, é uma condição natural da nossa mente. Estar em estado hipnótico é um estado natural da nossa mente. Porque quem está a ver esse nosso podcast, a pessoa talvez está atenta, ela está no estado hipnótico, ela está focada. E tudo que eu estou a falar, tudo que tu estás a falar, a pessoa está a passar imagem na cabeça dela. As histórias que eu estou a contar, sem dúvida, quem está a ver, está a imaginar. Então, isso é estar no estado hipnótico. Então, é um estado natural da nossa mente. Um livro, por exemplo, é um estado... Tu estás a ler um livro, um romance, tu estás ali focado, se alguém te chama, às vezes tu nem já percebes que estás ali, não é? Alguém te chamou, depois tu fala, chamaste-me, alguma coisa assim, né? Porque tu estavas focado, tu estava no estado hipnótico. E aí, o estado hipnótico é esse, é estar com a mente focada e no poder de imaginação. Então, todos nós conseguimos estar. Mesmo quando nós não conseguimos, nós estávamos no estado hipnótico. Porque nós estávamos muito a racionalizar tudo mais ali e acabei dando uma sugestão que eu não ia conseguir estar. Então, isso também é um estado hipnótico. Percebeste o que eu estou a dizer? Mesmo tu falando que tu não consegues, tu deste uma sugestão que tu não consegues. E aí, tu estava no estado hipnótico. Exatamente. Assim que uma pessoa permite e consegue, ela estava no estado hipnótico. Exatamente isso, né? E aí fui para esse universo da hipnoterapia e encantei-me, sou encantado pelo esse universo da hipnose terapia, né? A terapia por meio da hipnose. Porque, inclusive hoje, quando alguém me procura para falar qualquer coisa, eu já falo, olha, vamos começar pela hipnose e depois tu vens para fazer alguma massagem, para fazer a manutenção do processo, né? Um reiki, uma terapia multidimensional, mas começa com a hipnose, porque tu já vai fazer um detox mental, tu já vais reprogramar alguma coisa. Descobres ali uma série de coisas que te ajudam no resto. Exato, né? E pronto, e gosto muito. E hoje é o meu carro-chefe, né? Eu tenho um conjunto de terapias lá no espaço, lá na entrada, tem um conjunto de terapias que eu faço, né? De outras terapias,
Mas quando a pessoa me procura, eu já falo assim, olha, quer fazer uma hipnose, já faz um detox mental, já vai ressignificar os traumas, já vai ressignificar, olhar onde é que nasceu tudo isso. Porque na hipnose nós trabalhamos isso, que qualquer questão que nós temos hoje, teve uma primeira vez que nós sentimos. E essa primeira vez que nós sentimos foi antes dos 7 anos. Porque foi quando registrou isso na nossa cabeça de criança. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que vem tratar uma ansiedade. Isso é um método da hipnose ericksoniana, que foi o Milton Erickson que desenvolveu, estudou cientificamente, né, que é a hipnose regressiva. Que é, se eu tenho uma ansiedade hoje, que atrapalha-me, eu vou como terapeuta, ou a pessoa pode fazer auto-hipnose e buscar isso, mas sempre é bom ter um facilitador, sempre bom ter o terapeuta, né? Que é o que nós chamamos de auto-hipnose, quando a pessoa coloca os fones e faz a auto-hipnose, e a heterohipnose, que é quando alguém conduz. Né? Nesses casos de regressão, sempre é mais recomendável alguém conduzir, né? Porque tem que ter o traquejo ali de saber como tratar, como usar a técnica. Os caminhos para onde Os ir. caminhos para onde ir, se dá alguma catarse, algum momento de emoção, de choro, não é? Pronto. E quando eu tratar uma ansiedade, teve uma primeira vez, por exemplo, que a criança desce, se fosse tu, a criança desce, sentiu a primeira vez a ansiedade. E aí fazer a regressão antes dos 7 anos é para isso, para descobrir onde é que foi o evento inicial, sensibilizador, não é? E às vezes está lá, nos 3 anos, nos 4 anos, e as pessoas voltam a isso e ressignificam isto. Já uma vez descobriste alguma coisa que não querias ter descoberto numa sessão de hipnose? Não necessariamente assim, se foi uma coisa às vezes não é desconfortável, é quando vai tratar algumas violações, quando tem violação, não é? Na infância, assim. E aí fica um pouco desconfortável para o terapeuta, porque nós temos que ser muito rápido, nós não podemos fazer a pessoa ficar vivendo aquilo outra vez novamente, tem que ser muito rápido. Mas acontece, por exemplo, a pessoa não se lembrar disso e cair aí? Isso, sim, a pessoa não se lembra e o inconsciente trouxe, porque às vezes é um trauma tão grande que o consciente apagou. Mas está no inconsciente, está lá, porque a nossa caixinha registradora está tudo lá guardado, nosso computador tudo guardado, essas emoções. E aí de repente vem aquilo, né? Se o tema que ela está a trabalhar está relacionado a isso, vem essa memória. Porque também tem isso, né? Nós temos uma gavetinha de questões, não é? Então vamos puxar aqui a gaveta da tristeza, né? E aí nas regressões o inconsciente vai buscar os temas relacionados à tristeza. Não vai buscar tema relacionado à raiva. Vai buscar tema relacionado à tristeza e traz as memórias relacionadas a isso, né? Se um dia a pessoa volta para trabalhar o estado de raiva que ela tem muito agressiva, aí faz regressão, o inconsciente vai buscar memórias de agressividade que ela teve. É assim, né? É bem compartimentalizado. Mas e é bom que seja assim. Entre a espada e a parede tu nunca ficaste? Eu penso que não. Percebes o que eu quero dizer, não percebes? Tu estás num gabinete que não podes meter para fora o que aconteceu. Mesmo que tenha acontecido um crime. Não, crime não. Crime, violação, por exemplo, Sim. saberes que foi o pai, que foi alguma coisa, e tu descobrires, e por exemplo, alguma coisa que está a acontecer e que tu até podias ter alguma atitude para mudar. Ainda não tive. Se isso acontecesse, o que é que farias? Nós temos que ficar no sigilo, né? Não te poderias fazer nada. Não poderia fazer nada. E nesse caso, por exemplo, se podias era tentar ajudar a programar para ela tomar uma atitude, não é? Se calhar, nesse sentido, e aí, nesse caso, se esse violador ainda existe, ainda está com a pessoa, porque a regressão é para ressignificar a memória, não é para apagar, não é? Não você vai apagar a memória, a vida, porque já está vivida, mas ressignificar a emoção que ela viveu naquele momento, não é? Nesse sentido. Mas, por exemplo, há os que passam para outras vidas, que essa é uma coisa interessante, né? Problemas que aconteceram numa vida passada. Por exemplo, se a pessoa está a tratar um assunto, e aí eu estou fazendo a regressão, e quando eu vejo a pessoa passou por um relato de uma outra vida passada. A ciência não acredita em vidas passadas, né? Mas, como a pessoa está a trazer aquele assunto, seja verdade ou não é? A ciência não acredita, né? A ciência acredita que é até ali. Ali no máximo até o ventre da mãe, se há muitas dúvidas se de fato trazemos memórias do ventre da mãe. Mas, de todas as maneiras, entre os 0 e 7 anos, nós guardamos todas as memórias. Isso sim, né? É cientificamente comprovado dentro dessa questão mental. Mas, por exemplo, já tive cliente que aí quando viu começou a relatar o cenário, tudo mais. Nesse momento, como terapeuta, nós temos que considerar isso. Porque se é verdade ou não, foi a alegoria que o inconsciente criou. Não é? E aí, nesse caso, como é que nós fazemos? Nós levamos a pessoa para o momento da morte dela. Ela visualiza a morte. E aí, por quê? No inconsciente, quando nós morremos, todo o sofrimento acaba. Pronto. E aí, ela visualiza a morte, aquela parte daquela memória acabou. Né? E ela volta para
para a consciência que ela está nessa vida, né? Nunca Então, ninguém te falou em Deus nem no diabo nessas sessões, por exemplo, na entrada, para onde é que foi, para onde é que deixou de ir? não, porque são questões mais emocionais, Ok. assim, nesse sentido, né? Então, é uma experiência dela com a emoção dela, quando ela teve o primeiro contato com a emoção, Ok. né? Quando criança. Pronto, e é isso. E as sessões de hipnose, elas são muito boas. Então, eu tenho muitos bons resultados. Assim, tão bons resultados que a cartela de cliente forma-se assim. Não é? Que uma pessoa vem, aí ela tem bons resultados, Fala indica outra. para o outro e fala Nós para o fomos outro. assim. Vocês foram assim, não é? Foi o Jean que falou em ti. Foram assim. Depois teve um outro. Teve um outro. E assim foi. Depois eu atendi um outro de Lisboa. Acho que de Lisboa. Atendeste Lisboa, atendeste um daqui Depois o de Lisboa indicou Cantanheda. para uma senhora. Aí também? Foi. Foi o Vítor, de E o certeza. Vitor, foi o Vitor, E foi exato. o Emanuel aqui de Cantanheda. Isso também. E assim que a hipnose vai formando a cartela de cliente, porque as pessoas gostam, vê que tem resultado e saem indicando para outra. Claro que, como toda terapia, cada um é cada um. Né? Às vezes o resultado rápido de um, em 3 sessões, normalmente é o que é indicado, a pessoa fazer 3 sessões, porque são as 3 técnicas, tipo de técnica aplicada. Isso tem uma validade, não é? Tens um tempo para essas 3 sessões serem feitas para poderem resultar Isso mais. também não É pode de ficar 15 em muito 15 distante, dias, já pelo não menos. precisa- O ideal seria semanalmente a pessoa ir ali fazer, Ok. né? O problema de 15 em 15 dias não pode distanciar muito, não é? Para não perder todo aquele trabalho que o inconsciente está a fazer, não é? De limpeza, de detox É porque mental, também de criaste ali uma série de ressignificação. gatilhos que precisam de Isso, ter tempo. também para ser Nesse absorvido, tempo, ser exatamente, trabalhado e depois ser reforçado, né? Então, como toda terapia, depende de cada um. Tem pessoas que em 3 sessões resolve-se aquilo, mas tem pessoas que precisam de mais sessões. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas normalmente a técnica que eu trabalho são 3, 4 no máximo ali, para tratar aquele assunto, não é? Que está sendo trabalhado. Nós, quando eu fui lá, eu tinha ido. Inicialmente foi pela Eliana, foi? Primeiro começamos com a Eliana, Foi com a Eliana. quando entraste em Tu contato. fizeste a Eliana, foram 4 sessões? Foram umas 4. As Foi. 4 sessões. Nós começámos a notar muita diferença nela na primeira. Uhum. Aquilo foi de 15 em 15 dias ou semanalmente? Eu já não Fizemos 15 dias 15 que a Eliana foi. Sim. Depois marcámos, depois foi o Léo, que foi lá. Porque depois tens uma coisa muito, muito engraçada com os bonecos. Aí essa é Significados. uma outra terapia que se chama E da acho- constelação sistêmica familiar, que é um outro universo, uma outra filosofia, um outro estudo que trabalha também dentro desse campo do Uhum. inconsciente, só que é o inconsciente familiar, que chama-se isso, né? A constelação sistêmica familiar trabalha de que existe um inconsciente familiar que nós trazemos, que nem trazemos cientificamente a hereditariedade no nosso ADN, nós trazemos as informações do inconsciente familiar, que vem de gerações e gerações lá de trás, não é? Então, por exemplo, alguma questão que nós temos hoje, emocional, às vezes nós vemos aquela reprodução de padrões, problemas de relacionamento, é um infinitos desafios que tem. Quando nós fazemos a constelação, nós percebemos que a pessoa está identificada com alguém da ancestralidade, não é? E que por amor inconsciente ela fica reproduzindo aquela mesma coisa, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem problema de um relacionamento, ou ela atrai aquele mesmo tipo de pessoa, mesmo tipo de homem, mesmo tipo de mulher. Tu olhas para o sistema familiar, às vezes as mulheres, a linhagem das mulheres tem aqueles mesmos tipos de maridos, ou os homens têm aquele mesmo tipo de mulher, mesmo tipo de esposa. E a pessoa só está reproduzindo. Isso é um inconsciente familiar, né? Então, constelar é olhar para isso e falar, olha, eu respeito o vosso destino, tudo foi como foi, sem julgamento nenhum, só que eu posso fazer diferente. E aí a pessoa dá consciência ao inconsciente. E é como se ela mandasse uma nova informação para o campo mórfico, que chamamos, né? Que o Bert Hellig, que é esse alemão que desenvolveu e estudou a constelação familiar, fala. Então, manda uma nova informação para o sistema e o sistema começa a buscar se equilibrar. E, ao mesmo tempo, tu já cuidas para que a tua ascendência, depois, não é? Uhum. Não continue a reproduzir aquilo. Né? É a famosa frase da constelação: em mim isto para. Eu tomo consciência e em mim isto para. E também é uma das que eu trabalho. Isso dá para se trabalhar com bonecos. São os bonecos do Playmobil, Uhum. que inclusive acho que a Playmobil destinou os bonequinhos exclusivos para isso, porque compramos o boneco da Alemanha, vem para lá o set, né, dos bonecos. Depois que eu queria ficar com o meu e ele não deixou. E aí, com os bonecos é interessante, porque a pessoa não sabe o que cada boneco representa, e aí pedimos para ela posicionar os bonecos. E quando ela posiciona, não é por acaso, existe um movimento do inconsciente, existe uma sincronização do inconsciente para mexer com os bonecos, não é?
E aí depois aí nós revelamos e faz todo o sentido aquilo ali, né? Por que tá cada um naquela posição, não é por acaso. Tem. E dá para fazer com pessoas. E aí é só que as pessoas representam os teus representantes familiares e as pessoas, elas sentem a informação, elas recebem a informação. E elas têm alguns movimentos no corpo, né? Que não é dela, mas por exemplo, se tem uma dor, se tem uma emoção, a pessoa chora. Não é dela, mas ela está retendo aquela informação do campo sistêmico que nós chamamos, né? Que aí isso é uma filosofia mais quântica, mais campo de informação, que é chamado os campos mórficos, né? De campos de informações. E isso também eu integro na hipnose. Porque como eu trabalho com a constelação familiar, eu não consigo olhar uma pessoa, por exemplo, se tu vais lá, eu não consigo te olhar com a ansiedade, só tu com a ansiedade, não. Eu te olho e olho teu sistema familiar todo por detrás, que tem aí, não é? E se calhar essa ansiedade está alguma coisa nos emaranhados familiares. Então, sempre sugiro que a pessoa, além de fazer a sessão de hipnose, ela faça uma constelação, né? Para ela perceber que ela encontrou a causa da ansiedade na infância, mas existe uma causa sistêmica também, que está lá na família, sabe? E aí eu acho que fica muito mais completo, porque tu resolve o teu inconsciente individual e toma consciência no inconsciente familiar, no inconsciente sistêmico familiar. Percebes? Então eu gosto de ir ampliando esse universo, assim, para ficando mais profundo o tratamento. E para se as pessoas quiserem ir para uma parte mais espiritual, tu fazes tarot também. Isso Tu és um também... homem muito completo. Eu tenho um monte, eu gosto Tu és muito. és uma bimbi. É uma bimbi, é verdade. Olha, tem esse universo do tarô também. Eu também trabalho com o tarô dentro desse universo também, mais mental, não é? Então não aplicas isso à parte espiritual, à parte mental. Eu não vou muito para esse universo espiritual, né? Daquilo que chamamos do tarô divinatório, né? Que é da adivinhação, do futuro, assim. Embora é possível fazer isso, não é? Porque tem aquela frase do Shakespeare, né? Que existe mais coisas sobre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Exatamente. Então não sabemos o que acontece ali, mas acontece qualquer coisa ali por detrás, não sei o que é. Mas assim, de modo geral, o tarô ele é uma sincronização que ele faz com o inconsciente também. Então tu tens as cartas ali, então eu gosto muito de trabalhar, a minha sessão de tarô é sempre uma sessão de autoconhecimento. Então eu gosto de trabalhar com um jogo que são 12 casas, que a pessoa olha 12 aspectos da vida dela, né? Que inclusive também, mesmo dentro da própria ciência, os psicanalistas, né? O próprio Jung estudou o tarô, ele foi querer entender o que tinha atrás daquelas cartas, né? E ele deu essa teoria, essa compreensão da sincronização. Na verdade, o tarô faz uma sincronização com o teu inconsciente, né? E mesmo da psicanálise, alguns psicanalistas usam o tarô. Quando às vezes a pessoa não consegue desbloquear o que está ali no inconsciente dela, aí vamos olhar o tarô. Vamos abrir o tarô, vamos pegar as cartas, e as cartas são arquétipos, né? São símbolos que falam e aí revelam o que está no inconsciente. Então eu gosto de trabalhar dentro desse universo do tarô do autoconhecimento, que a pessoa tem um panorama ali de 12 aspectos da vida dela: material, sentimental, relacionamento, projetos futuros, relações sociais, como ela está com ela mesma, como é que está o cotidiano. Eu costumo falar, olha, tudo que eu vou te falar tu já sabe, tu só vai só confirmar. É como se fosse uma fotografia do teu inconsciente. E é incrível, bate tal e qual. Tal e qual, assim, tal e qual. Então eu gosto muito do tarô como esse universo arquetípico, né? Essa representação da nossa vida. Porque são cartas, são símbolos, né? E são símbolos da nossa vida. São arquétipos da nossa vida. E aí quando sai ali faz todo sentido. Então tem esse universo também. Por vezes também eu começo por aí. Às vezes quando a pessoa quer fazer uma coisa mais completa, então vamos olhar um pouco por meio das cartas o teu universo mental. Porque ali eu consigo identificar. Eu consigo olhar as 12 casas e vejo, por exemplo, que na casa mental é o que está a pegar ali, não é? Na casa mental saiu uma torre, que é aquela carta quando a torre está a desabar. Então ali a pessoa está a passar por um desastre mental, ela está indo abaixo mentalmente. Então aí por isso daqui eu já consigo falar, olha, vamos fazer um detox mental para limpar o que está aqui. Aí a pessoa conta o que está fazendo ela não dormir. Não é? E abaixo mentalmente. Ou é uma questão sentimental, tá ali, aí tem uma carta ruim, tá passando uma morte ali, a pessoa tá no processo de morte emocionalmente. Então, isso ajuda-me também a ter um diagnóstico, né, inicial, para depois orientar que terapia a pessoa pode fazer. Então, é dentro desse campo do tarô que eu gosto de trabalhar bastante. E claro que no meio das consultas, as pessoas querem perguntar, querem fazer perguntas de natureza. Olha, eu tiro, jogo, pergunto, dou a interpretação, né, e sempre trabalho assim, que eu acho que, mesmo numa dimensão espiritual, ao nosso livre-arbítrio.
né, que é a nossa grande riqueza humana, é o nosso livre-arbítrio. Independente de qualquer coisa, nós temos nosso livre-arbítrio. As cartas podem dar uma possibilidade futura, Pode nos dar um guia. pode dar um guia, Nós mas podemos virar à esquerda mas ou virar à daí, direita. tá falando para virar para a esquerda, mas olha, eu escolho virar para a direita. E se desenha Muito um bem. outro jeito futuro, né? Exatamente, sim. Até porque o nosso futuro é desenhado a partir do presente. Então, gosto muito dessa. Sabes que seria interessante, uma falha minha, podia ter pedido para trazer as cartas Exato, é. e fazeres uma demonstração hoje, Pois. não a mim, mas do podcast, o que é que... Podemos combinar um dia fazer um podcast só sobre, Eu acho que era muito giro. sobre cartas. Muito giro. Sobre esse universo arquetípico do Exatamente, símbolo, eu né? acho isso muito E aí giro. nós podemos conversar eu falando o que são esses 22 arquétipos, porque os 22 arquétipos são caminhos nossos, né? Então nós temos um imperador. O que é o arquétipo do imperador? É uma carta, um imperador sentado, frio, no trono, assim. O que é isso? O imperador é o nosso arquétipo da determinação, da coragem, da luta, né? Da racionalidade, né? Da objetividade. É esse arquétipo. Então podemos fazer um podcast só sobre 22 Era muito arcanos, giro. que é muito bonito. Era muito É giro. um universo simbólico, mental. né? Exatamente. Muito bom, podemos combinar isso. O que é que tu sentiste? E vou explicar a minha pergunta para as pessoas lá em casa. Eu fui ter com o Fabiano por alguns problemas que eu tinha e eu não conseguia enfrentá-los. Já tinha tentado, porque eu geralmente os meus problemas enfrento sozinho e ele sabe disso. Uhum. Mas o problema que eu tinha de ir cantar e, por exemplo, chorar com muita facilidade com qualquer coisa que eu dizia era uma coisa que me deixava inquieto e que me afetava muito. Eu fui ter com ele, nós tivemos metade da terapia a conversar sobre a vida dos dois e eu a tirar Deus, porque é assim, eu sou muito curioso e depois eu tenho um problema muito grave, que é, eu vou a uma consulta tua e não, explico de outra forma. A Eliana, por exemplo, a Eliana e a Catarina foram fazer uma tatuagem. A cabeça das pessoas normais, se calhar, é nem estarem a ligar àquilo. Uhum. Eu estou a ver exatamente tudo o que ele está a fazer e como é que ele está a fazer. Ia como perguntar, é que ele... ia perguntar. Algumas vezes nem pergunto. Algumas vezes nem... Sim, mas geralmente pergunto, mas há coisas que nem pergunto, que eu vou tentando perceber como e eu quero ser aquilo. Exato. Eu tenho essa o teu poder de ansiedade. curiosidade, de É querer muito descobrir. estranho. Elas foram Não é? fazer uma tatuagem e eu pedi ao tatuador: posso tatuar a Catarina? A Catarina ou a Eliana? Não, foi a Catarina. E ele é maluco, disse que sim. Tu já tinhas aprendido só de olhar assim, Foi, porque entender o desenho, não sei processo. o quê, Já entendeu o exatamente. processo, né? E fiz-lhe aquilo. Ele disse: tem jeito para isso. Foi um problema logo. É. No dia a seguir foi gastar logo uma fortuna em material para tatuagens e comecei a tatuar a Eliana e a Catarina, mas assim à séria, ao ponto de haver pessoas a quererem que eu tatuasse. Pronto. Por bem o resultado. Eu fui lá ter contigo e o que é que eu pensei? Eu evito fazer aquilo. Depois eu tenho um problema muito grave, que é, ele dizia assim: olha, agora pões assim a mão e a tua mão vai começar a cair. E o meu cérebro o que é que estava a pensar? A tua mão começa a cair porque começa a gerar um cansaço e etc. A tua mão Exato. cai. Portanto, Exato. há ali uma série de coisas que são fisiológicas. Fisiológicas. Uhum, exato. Mas a maior parte das pessoas não pensam nisso. E Não. começam a pensar: espera aí que ele tem um poder qualquer sobre mim. Isso, é sugestionável, né? Pronto. E ele não conseguiu. Pronto, eu não consigo ter essa faculdade de alguém. Pronto. E qualquer coisa que ele dizia, que é o meu erro. E o erro de quem vai para este tipo de processos é ir a questionar, seja o que for. Racionalizar o processo, Pronto. Por exemplo, é que é uma coisa que eu faço. Eu gosto muito de explicar para o cliente antes de que chamado o pre-talk, né? Que é fazer a conversa inicial, limpar toda a mitologia, todos os mitos que tem da hipnose, tirar todas as dúvidas, porque ele precisa começar sem dúvida nenhuma, não é? Uhum. Ou seja, que a pessoa ela fica consciente o tempo todo, ela só está num estado com os olhos fechados, como se ela estivesse a dormir, mas ela não está a dormir. Ela está consciente e lembra de tudo no final. Porque tem muita gente que chega com esse mito, de que vai entrar no loop hipnótico e que eu vou fazer assim, ela vai acordar, quando eu fazer assim, ela acordou e está toda mudada. Não, inclusive eu gosto de falar que a hipnoterapia, ela é protagonizada pela pessoa. Eu falo para a pessoa, olha, é como se eu fosse um GPS. És tu que vai para dentro do teu inconsciente buscar as informações. Eu estou conduzindo, vira para cá, vai para esse caminho. O hipnoterapeuta faz isso, né? E aí, dentro desse processo todo, as pessoas, por exemplo, elas querem muito racionalizar, elas querem entender. Por exemplo, tu és um tipo que tu queres entender o que ia acontecer logo em seguida, né? Porque tu queres aprender, tu Mas queres saber como é que é. a mim nem era saber o que é que acontecia de seguida. A mim era... Eu estava de tal forma concentrado no que tu... Porque o meu maior problema é tentar. Eu acho que o meu erro no início foi esse. Foi tentar fazer o que tu dizias. Sim.
Porque depois a minha cabeça inconscientemente ia sempre tentando explicar, calma, não é nada disto. Isso está a acontecer por causa disso. Parece-me que é uma proteção que eu tenho, tentar sempre racionalizar tudo Sim, o que tu sim. fazias. E é isso que eu estou a dizer, que eu, nesse pre-talk com o cliente, eu já falo, olha, é fisiológico. Por exemplo, tem várias técnicas, né? Porque a hipnose ela tem essas 3 etapas. A primeira é a indução, induzir ao loop, depois aprofundar a pessoa, relaxamento, e aí começar o processo terapêutico, não é? Que aí o processo terapêutico ele reúne várias outras técnicas, não é? Que a hipnose é só esse começo, são essas técnicas de levar a pessoa ao loop hipnótico. E eu falo, olha, por exemplo, quando eu tô com um pêndulo ou com um relógio e tu vai estar fixado, tu vai fazer um cansaço ocular. E quando tu estás fazendo esse cansaço ocular, é fisiológico, os olhos vão fechar. Não é um poder que eu tô falando, fecha os olhos, não. Os teus olhos vão fechar. É a mesma coisa quando tu levantas o braço, vai ficar pesado, ele vai cair. Só que eu dou o comando, vai cair muito forte quando cair, porque essa queda dá uma coisa assim, a pessoa relaxa profundamente, né? Então, eu gosto de explicar, inclusive, que tudo é fisiológico. Tudo é fisiológico, né? Para a pessoa não achar isso que é um poder que eu tenho sobre ela, né? Que é uma autossugestão que ela está se fazendo. Por isso que eu te falei. Então, se a pessoa entra ou não entra, é uma autossugestão que ela deu. Quando ela não entra no estado hipnótico, é uma autossugestão também que ela deu que ela não ia conseguir entrar. E pronto, não entrou, né? E quando a pessoa não, ela acha que ela vai entrar, que ela vai relaxar, pronto. E aí a pessoa relaxa e entra naquele profundo estado que é uma catalepsia, que a pessoa não consegue nem mexer o corpo, né? A pessoa fica ali, ela ela consegue escutar tudo que está ao redor, mas ela está focada na minha voz. Porque o comando é esse, né? O comando é esse. É que o segredo é ficar focado na minha voz, como se a minha voz fosse a coisa mais importante e que vai levá-la a esta mente profunda com ela, né? Então, só que acontece muitas vezes é que as pessoas querem entender, querem racionalizar. O que vai acontecer agora? Tá, ele mandou levantar, e agora? O que vai acontecer? Aí não relaxa. Isso não passava pela cabeça o que é que ia acontecer. Era. A minha só me explicava, a minha cabeça só me explicava o que é que estava a acontecer que a cada aquilo era momento. natural de acontecer, a cada né? momento. Exato. Pronto, e depois houve ali uma fase onde eu estava sentado no sofá, ele disse, eu não, porque já ali uma fase que eu esqueço, que há apagado da minha memória, houve um passo qualquer que o meu cérebro não conseguiu são alguns justificar. apagões que tem assim de relaxamento. E acho que foi aí que conseguiste entrar e que pronto, que depois foste tentar perceber de onde é que vinha aquele problema de eu chorar e que conseguiste direcionar aquilo que eu hoje já não choro. Sim, aí é dado sugestões, né? É dado sugestões para o inconsciente para ele ali se reprogramar, dessensibilizar, tirar a emoção traumática que estava por detrás disso para que, pronto, se vier uma emoção de alegria, não o que era ser tratado contigo, né? Não, naquela altura. Pronto, e depois aquilo passou. E eu achei super interessante como é que o homem conseguiu. Não, mas eu falo, não foi eu que consegui. As pessoas falam, ai, tu conseguiste. Não, foi a pessoa que conseguiu. Não, mas eu acho que tu tens um poder qualquer. Tu tens. Eu costumo falar que é estrelinha. Tu tens. Nasceste com aquilo. Sim. Com o talento para aquilo. Um médico nasce com o talento para operar e há bons operadores, há maus operadores. É verdade. E tu és bom na hipnoterapia. Portanto, é simples assim. Quero fazer uma pergunta. Sim. Que é: se Deus viesse à Terra agora, tu acreditas em Deus? Sim, acredito numa força divina, num motor que impulsiona. Deus não. Coloca a pergunta: se Jesus viesse à Terra, tu achas que as pessoas acreditariam ou não? Não sei, acho que não. Acho que não é? Okay. Acho que não, porque aí nós temos um outro contexto agora, né? Temos outro contexto até porque existem muitas experiências espirituais, existem muitos grupos espirituais, existe muita consciência aberta, não é? E uma pessoa, acho que vir se determinar que é Jesus, assim, ia ser muito complicado. Ser mesmo Jesus. Ia ser muito complicado de acreditar, assim, nesse sentido. Se naquela altura, com um grupo, naquele grupo social limitado, naquela cidade, já foi muito difícil, não é? Imagina agora que nós temos muita... Eu acredito muito nessa espiritualidade ampliada, né? Jesus é um dos mestres, é um dos que fazem parte, orientadores espirituais desse universo, não é? Espiritual. Então, vir uma pessoa que se intitula isso seria muito complicado. Nem titular, eu estava a falar mesmo, Jesus descer à Terra. Portanto, sim, por exemplo, é mesmo assim. Né? Acho que seria. Eu acho que seria muito complicado, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa a contrariar isso, que é: como é que é possível haverem pessoas que acreditam cegamente
em líderes espirituais, tipo Edir Macedos Sim. e afins, É, e conseguirem doar a sua vida toda exato. É complicado. a um... Sabe que, por exemplo, falando desse universo mais espiritual, mais quântico, né, mais espiritualista, assim, não é não é religioso, é espiritualista, né, que é uma coisa mais ampla. Fala-se que nós estamos numa era que é regida pela energia de Aquário, não é? Então, na era de Aquário, nós não precisamos mais de mestres, não precisamos mais de guias, né? Que nós somos os nossos altos mestres, né? O mestre está dentro de nós. A era de Aquário é isso, é despertar o mestre que existe dentro de nós, não é? Porque assim, quando a gente olha para a história, já vieram muitos orientadores, muitos mestres, Jesus, Buda, e esses grandes mestres assim vieram para dar alguns caminhos, não é? E chegaria um momento que seria Metes esse Buda momento. e Jesus no mesmo patamar. Sim, porque são todos Ok, mestres, né? ok, sim, Se a gente olha numa filosofia mais espiritualista, Sim, né? sim, sim, sim. É Eu percebo o que integrar queres dizer, muitos avatares espirituais que falam, assim, como a Sim. Índia fala, são avatares que vieram, né? Se personificaram como humano para trazer mensagens, né, espirituais e caminhos, orientações para a humanidade. E aí nós temos uma era de Aquário que nós não precisamos mais de mestres, né? Nós já temos muitos mestres, não é? Só que as pessoas às vezes têm essa necessidade de ter um guia, de ter alguém que oriente, de ter... E um bom guia, mesmo terapeuta, é aquele que vai fazer a pessoa se despertar que a cura está dentro dela, é ela que se cura, não é? Mesmo na sistêmica, na filosofia sistêmica, na sistêmica familiar, nós falamos que se nós damos tudo para a pessoa, nós tiramos a capacidade dela de se curar. Sim. Né? Nós não temos que dar tudo para ela, nós temos que dar aquilo que é necessário naquele momento, naquela sessão. Né? Porque senão nós tiramos a capacidade, como se ela é tão capaz quanto eu de se curar. Né? Só que as pessoas têm necessidade, às vezes, de guia e ficam cegas, às vezes, assim, não é? E aí se deixam... Elas entram num loop hipnótico. Elas entram num loop hipnótico e se deixam sugestionar pela palavra do líder, enfim, sem fazer nenhum julgamento. Porque as pessoas querem... Mas pronto, Porque as pessoas necessitam, e eu acho que elas querem ouvir o que está na cabeça delas, uma confirmação de qualquer coisa, não sei se é isso. Isso, só que elas delegam isso para uma pessoa falar. Exatamente, sim. Né? Sim. E nós estamos numa era que elas têm que acreditar nessa intuição que está dentro delas. Não é? Ok. É nesse processo. Assim. Ok. Quero-te convidar a fazeres-me uma pergunta. Então, para quê? Uma pergunta que tu me queres, alguma curiosidade que tenhas. Eu abro um espaço aqui para me fazerem alguma pergunta. Se eu saber quem é o próximo convidado. Não, sou eu, a fazeres uma pergunta a mim. Ah, a ti. A mim. A ti. Sobre o que tu quiseres. Vamos ver. Tem espaço para pensar, né? Porque tem que Tem, pra então, editar, né? então faz assim. Não tem espaço para pensar. Não tem. Eu estou a trabalhar com o mente dele. Tá, Ok, então faz assim. Já pensaste na pergunta que vais fazer ao próximo convidada? Não pensei no próximo Então vá. convidado. Então pensa na pergunta que vais fazer ao próximo convidado. É. Pronto, tu acreditas no poder da cocriação da mente? Que a nossa mente é capaz de materializar uma coisa? Ok? É uma pergunta muito importante. Sim. Muito importante. A pergunta para mim, tens? Não, essa é para ti. Essa É para mim? Essa é a tua. É mim? Essa é a tua, eu quero de ti essa daí. Por isso eu estava a rir. Eu acho estranho porque tu conheces-me, sabes que sim. Sabes que sim. Tudo o que eu penso, eu faço. Não. Mas fala um pouco mais sobre isso, assim. Como é a tua maneira de fazer isto? Epá, eu não sei explicar muito bem. Vou-te dar um exemplo. É. Porque assim, claro... Prático. Quem trabalha com cocriação, existe algumas técnicas. Mas Não tu nem tem- conheces isso. Mas tu Não. consegues fazer a mesma coisa. Não, há qualquer coisa no universo, imagina. Eu não sei se ando com o desejo, mas há qualquer coisa na minha cabeça que me diz assim: epá, tu tens de conseguir um fold. Sabes qual é? O telemóvel que abre. Sim, sim. Epá, elas ainda nem sabiam. Hã? Já daqui a pouco vai materializar-se. Já prepara. E o problema é esse: há qualquer coisa que o universo gera que faz com que isso aconteça. Do tipo, vou-te explicar. Eu andava com o objetivo de comprar este microfone. Eu tenho um carro na oficina de mecânico e queria comprar outro para aqui para casa. Alguma coisa no mundo, eu acho que é a força de quereres muito. O meu objetivo, eu todos os anos crio, as pessoas geralmente partem as passas ou comem as passas. Tudo no fim de ano, né? No fim do ano. Eu chego ao início, primeiro dia do ano, há alguma coisa na minha cabeça que começa a direcionar, tu até ao fim do ano tens determinados objetivos. Que eu cumpro até maio.
a abusar. Todos esses objetivos. E eu às vezes ponho objetivos em patamares altos. E não sei muito bem como. Ou sei. Porque depois eu tenho tão delineada a minha meta. Eu no outro dia disse uma coisa ao Leonardo e o Leonardo interpretou de maneira errada e as pessoas têm medo que interpretem também de maneira errada. Tu tens um objetivo e tens um caminho para cumprir. Tu não tens de estar preocupado com os obstáculos que te apareçam por esse caminho. Tu tens de terminar que tens de chegar àquele caminho, seja da forma que for. Se precisares de passar fome para chegares àquele caminho, chegas. Se precisares de ir descalço, vais descalço. Se precisares de sofrer muito para chegares àquele caminho, sofres, mas chegas àquele caminho. Passes por o que tenhas de passar. Uhum. Derrubes as árvores que precisas derrubar, no sentido, não faria mal a ninguém, nem derrubaria nenhuma árvore para chegar a esse caminho, como é óbvio. Sim. Mas nem que me tivesse de transformar em fantasma para passar por cima daquela árvore ou para passar aquela árvore normal. Percebes? E sempre foi assim. Uhum. Eu sempre tenho aquele objetivo, eu vou. Tenho o custo que tiver e nem que, eu não sei, eu posso ficar muito pobre no fim. Mas eu vou. Eu preciso descobrir se consigo lá chegar e quando lá chego, já me aconteceu, por exemplo, ter o objetivo de ter uma coisa qualquer e no fim pensar assim, eu consegui, mas isto não era o que eu esperava. Uhum. Entendes? Sim. Mas pelo menos depois tenho um outro verso que é onde uma fase que andava viciado em comprar telemóveis. E então há alguma coisa com telemóveis, guitarras, microfones, as torres, N coisas. Mas há ou parafusos, uma coisa tão simples. Às vezes vou a uma loja de ferragens e eu não estou a precisar de parafusos. Mas há alguma coisa em mim que faz com que eu compre parafusos. Uhum. E mais tarde, passado anos, por exemplo, coisas que eu pensei, uma reparação ou uma coisita qualquer, eu tenho aquilo. Eu não preciso ir comprar. Uhum. E acontece-me isso todos os dias. Exato. Mas interessante, Todos os porque dias. por mais que tu não saibas, tu fazes exatamente a técnica do tal segredo, do tal da lei da lei da atração e da cocriação. Porque materializar o pensamento é exatamente isso que tu fazes, né? Porque tu desejas tanto e aí tu imprime um desejo. Só que a minha cabeça não para de pensar nisso. Isso, Eu posso andar tipo um ano, eu posso andar um ano todos os santos dias. E eu não penso, será que vou ter? Não, eu penso, eu já tenho. Isso, Eu isso, já é aqui, tenho. tá? Exatamente. Eu E já tenho. aqui para os treinadores mentais, quem trabalha com isso, estuda, é essa técnica. Não é tu achar que tu vais ter, não, tu já vive como se tu tivesses. Eu não meto o será, por exemplo, Isso não, nesse tu caminho. já tens, porque porque o universo ele não entende, ele entende o que já existe, não é? E aí tu imprime um desejo, e a linguagem do universo, da lei da atração, não é pensamento positivo, é emoção. Então quando tu cria a emoção em cima daquilo, porque tu tens um objetivo, então tu determinas que queres um microfone para fazer aqui o podcast de maneira bem profissional, não é? E aí tu crias a emoção e imaginas o microfone assim. E tu já vês o podcast acontecer com o microfone, tu imprimiste que é o que os treinadores chamam mental, tu fizeste o colapso quântico acontecer. O colapso de onda, né? Porque a linguagem do universo é emocional, então ele sente, o Décio tá emanando uma emoção para aquilo. E o universo não faz julgamento, que é a mesma coisa que acontece quando nós estamos a reclamar. Okay. Então, aquelas pessoas, mas eu só atraio coisas ruins. Claro, porque Só tu estás pensa a criar coisas uma negativas. emoção. E o universo não faz julgamento se está certo ou se está errado. Ele só percebe. O Fabiano tá a emanar uma emoção, por exemplo, de tristeza. Pumba, mais emoção de tristeza. Porque ele não faz julgamento, ele só está vibrando em ressonância com a tua emoção. Então, essa é a técnica. Sem tu saber dessas técnicas, tu faz exatamente o que é a técnica que é estudada, né? Cientificamente, para atrair, para materializar as coisas. E por isso tu materializas tudo. Sim. Tudo que tens aqui é tudo materialização, né? Porque a Catarina no outro dia disse uma coisa que me deixou pensar muito, que é, será que tu queres tanta música como tu queres outras coisas? E foi uma questão que eu nunca tinha posto a mim próprio. Uhum. Porquê? E isso aí que faz tu pensares. Porque se calhar, se nesse campo tu não estiveres indo bem, então tu tens que criar emoção para ir bem. Para ir bem, que era o que ela queria, que ela se queria referir, porque fizemos uma música aí que eu acho que está bonita, mas não tenho a vontade. Eu tenho uma vontade, não tenho a mesma vontade, por exemplo, para ter este microfone. Sim, exato. E aí pode ser que seja fraco. Porque depois não acontece. É o estilo da ressonância, vai em consonância com a tua ressonância. E depois não acontece. Aí não acontece, claro, Exatamente, não acontece. Então, exatamente. pronto.
Que bom. É Mas é exatamente giro, isso. sabe, é bonito ver a forma como o mundo. Eu não acredito em Deus, não tenho essa faculdade, mas é bonito como a natureza e a vida gera, começa a. Porque o microfone nasceu de uma. Eu não posso explicar de onde é que veio o dinheiro, mas foi de coisas lícitas, foi de um Uhum. trabalho que Sim, fiz. sim, tu começa a criar as condições. É, As eu, condições. eu pensei, epá, eu preciso comprar este microfone. E no outro dia, olha, para tu perceberes como é que o universo gera. O primeiro BM que eu tive, eu tinha o sonho de ter um BM, era o carro, era o patamar máximo que eu podia Uhum. chegar num carro, que era o meu sonho, Uhum. ter um carro. Eu tinha uma loja de música e eu fui ver um carro, um BMW, aqui um rapaz a Morteda. Não, minto, o meu primeiro BMW foi buscá-lo a Coimbra, mas fui vê-lo e não sei o quê, e não tinha dinheiro para pagar. E eu passei a noite toda em branco. E o gajo ligou-me de Coimbra, se não vies buscar o carro, eu amanhã vem uma pessoa vê-lo e eu vou vendê-lo, se a pessoa quiser. Nessa noite eu parei a pensar, a sofrer. Epá, tem de acontecer, aquele carro já é meu, eu quero aquele carro, Isso, aquele tens carro que é meu. visualizar dentro. Aí tu tens que criar emoção, noite- tens que A colocar noite sentimento. a noite inteira. No outro dia, a mesma história. Não, isto foi... Epá, eu estou confuso, mas para tentar resumir, sei que no dia anterior eu tinha de ir buscar o carro no outro dia e eu liguei-lhe a dizer, olha, já tenho dinheiro, não vendas o carro. Não tinha nenhum. Exato. Zero. Uhum. Eu fui, epá, agora eu tenho de arranjar o dinheiro. Não sei de onde é que vem, eu tenho de arranjar o dinheiro. Existe, só estás a ver onde é que está. Só tinha de perceber onde é que ele estava. Ligam-me da terra de Tony Carreira, da Pampilhosa da Serra, a dizer assim, olha, queremos fazer um sistema de som para aqui, para uma associação, para a Câmara, para a Junta, ou para a Câmara. E queríamos que fosses tu a fazer. Uhum. Quanto é que custa O preço do... o preço do carro? Exato. Isso é a magia. O preço do carro. E Mais. não é por acaso. O não, que eu ganhava é- era o preço do carro. não é um acaso. Não, tu estavas criando todas as condições. Como tu já estavas te ver com a BM, o universo vai te trazendo as condições. E depois não nos podes deixar fugir. Isso, não pode, porque assim, aquela é a oportunidade. Aquela é. Depois ele disse assim, epá, mas nós precisávamos disso para este fim de semana. Consegues? Uma pessoa normal não conseguia. Era Sim. impossível fazer tanta caixa, porque nós fazíamos tudo. As caixas, cortávamos a madeira, alcatifávamos, a parte eletrónica, a montagem, tudo, finalização. E eu disse-lhe, eu precisava do dinheiro para comprar o carro no dia a seguir. E eu disse-lhe, amanhã tens o material feito de manhã, mas depois inventei. Tens passado de manhã, porque depois ao fim da tarde inventei uma desculpa zona para ele obrigá-lo a ir de manhã, porque eu tinha de buscar o carro à tarde. E foram 5.000 euros. Pois. Eu fiz 5.000 euros nessa noite. Não Então. dormi nem eu nem a Eliana. Era só alcatifa, cheiro a cola na entrada do estúdio, onde agora é a entrada do estúdio. E ainda tem isso, nesse lado da atração, as condições que chegam favoráveis Tens de são, pegar a oportunidade. e são condições que nós conseguimos cumprir. O universo não vai te dar uma coisa fora do normal. Se ele trouxe essa oportunidade é porque ele sabe a lei, essa lei, né? É uma lei isso. Não está falando de nada, é uma lei. É uma lei, né? É uma Mas lei sabes que eu quântica, acho... que dá a condição que tu conseguirias fazer Mas eu isto. não concordo contigo nesse aspecto. Sabes porquê? Porque eu dei oportunidades a pessoas, oportunidades que eu nunca tive, que as pessoas não as conseguem agarrar. Mesmo tendo esse pensamento e eu fazendo esse pensamento com amigos, por exemplo, meus, que eu lhe dizia, epá, queres isto? Sonha que vai acontecer. Epá, e a vida fazia com que eu ajudasse a acontecer isso. E as pessoas depois não agarram essas oportunidades. Isso, estou falando assim, então, mas mesmo quando tu dás a oportunidade para os teus amigos, tu sabes que eles são capazes de mas fazer. eles às vezes não agarram. Só que eles não agarram. Pronto, aí é a opção. A pessoa acha que eles não são capazes. É isso que eu estou te falando, que a lei da atração vai trazer a condição que tu consegues. Só que aí é uma escolha. Se tu achar que não consegue ou não, aí já é uma escolha tua. Pronto, e a partir desse dia foi qualquer coisa sempre. Que bom, sempre, e aí sempre. quando nós fazemos uma materialização, aí nós já sabemos o caminho, é exatamente isso. E agir como a vida Está bem, faz. que bom, é exatamente assim. Pergunta para o próximo convidado. Tá, pronto, eu não sei quem é o próximo convidado, mas como nós estamos a falar dessa questão da mente, Uhum. né, que é esse Exatamente. tema, então vou trazer esse assunto para o próximo convidado. Então, olha, já pode perguntar? Podes, claro. Pronto. O que é que mais perturba Não, vou refazer a pergunta. Força. O que é que a tua mente mais te sabota? Ok, a Tá ti, bem. o que é que mais a tua mente sabota? O que a minha mente mais me sabota?
às vezes é a procrastinação. Às vezes eu tenho coisa para fazer e ela faz eu procrastinar. Eu deixo para fazer depois. Deixo para Ok. fazer depois. Então eu tenho sempre que estar a fazer auto-hipnose para eu cuidar dessa minha procrastinação. Ok. Né? Então, por exemplo, simples. Às vezes eu tenho que acordar às 7 da manhã, aí Mais um bocadinho, 7 eu deixo com 7h30, 8. 8. Quando eu vi, eu tenho que sair tudo a correr. Falei, não custava eu ter acordado às 7, com tranquilidade, né? Percebe? Então aí a mente sabota-me. Uhum. Né? Então eu tenho que sempre estar fazendo auto-hipnose para sabotagem, para autossabotagem, né? Para procrastinação, para limpar essa procrastinação. Ok. Porque acho que é isso que a minha mente é mais complicada comigo. Ok. E pronto, isso é um trabalho Eterno. forever, assim, Ok. para isso. Olha, nós vamos entrar aqui num momento que é em 5 minutos. Tentarmos responder estas perguntas em 5 minutos. Uhum. Perguntas rápidas é o que te vier à cabeça, ok? O que menos gostas em ti, Minha procrastinação. ok? Se pudesse voltar, se visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Machu Picchu. Porquê? Também Porque gostava muito foi de ir a Machu incrível Picchu. a minha experiência em Machu Picchu. Já lá Foi, estiveste? já tive. É para que inveja. É incrível, é um templo incrível, natural. É muito giro. Natural. E vou Machu voltar. Picchu. Vou voltar. É isso mesmo. É esse o pensamento. A última coisa que te fez chorar. Me fez chorar. O que será? Acho que foi um filme que eu vi semana passada. Ok. Se pudesses voltar atrás no tempo, o que mudavas? Acho que eu não mudaria nada. Porque Ah. tudo que eu vivi no tempo fez-me quem eu sou hoje. Ok. Eu não vou morrer sem. E ao Tibete. Também gostava. Quanto tempo demoras para ficares pronto para sair de casa? Eu sou rápido. É? No entanto, Já mesmo vimos. que procrastine, tipo, em 5 É, minutos, sou andou. capaz de. Uma coisa que eu posso fazer em 1 hora, eu faço, eu fiz em 10 minutos, sai. Ok. Último lugar que tu visitaste? Agora, de visita, o Porto, Ok. recentemente. Comida favorita? Açaí. Ok. Comida que não gostas? Aquela coisa que é com é o bucho, que é bucho chama? Como é que chama aqui? No Brasil, no São Paulo chamava dobradinha. É o bucho do. É o é bucho, dobrado, é É dobrada. as dobradas, Dobrada, Eu ok. não gosto Eu daquilo. adoro aquilo. Eu não gosto. Qual foi a última música que te lembras de ter ouvido? Agora foi... Olha, não lembro. Agora, não ter ouvido. Ok. Vivo a perder? O que é que Vivo costumas perder com frequência? tempo. Ok. Às vezes eu perco tempo. Ok. Às vezes eu faço do E tempo é a coisa que mais preciosa que nós temos. Pois, eu faço até vídeos assim, motivacionais. Quando eu faço vídeo, eu tô falando pra mim também. Mas quando Ok. eu vejo que eu perco tempo com uma coisa que... Ok. Uma frase que te diz muito. Tem uma que eu gosto muito, que é: e no final do caminho te perguntarão: e tu amartes, vivertes? E eu abrirei o coração cheio de nomes. É muito bom. Meu Deus, que é a Bonito. frase? É a frase do Pedro Casaldáliga, é um missionário catalano que viveu no Brasil. E ele era também um escritor, assim, e eu sempre gostei muito dessa frase dele. Podes voltar a repetir? E no final do caminho te perguntarão: Uhum. tu vivertes, tu amartes? E eu abrirei o coração cheio de nomes. Lindo. Bonito, não é? Muito profundo. Porque é isso que nós vamos levar sim, daqui, sim, é sim, isso. Sim, sim. Essas são as experiências, as pessoas. Muito bonito, né? Sabes que eu acho que uma frase que não é de ninguém e que me vem à cabeça é: quando eu partir, vou partir cheio de saudades, sabes? Também. É a minha, pronto, Sim. mas é muito bonita a frase que tu disseste. Último espetáculo que tu foste? Olha, agora nem sei, porque depois da Já pandemia passou, sim. já passou, que eu nem lembro-me, não é? Última vez que ficaste estressado? Foi, pronto, recentemente, no final do mês, quando as contas não fecham e dá um Ok. estressezinho ali financeiro, não é? A música com a palavra amor que te vem à cabeça? Amor. E esta era gira, por exemplo, que haja guitarra e tocares. Era, tá aqui. Então vai, está aí uma guitarra. Não é que eu tô tocar, não, deixa eu pensar aqui, amor. Olha, não lembro-me aqui. Rápido, com a palavra amor. Ajuda-me. Eu não sei qual é. Toca uma música tua. Toca uma música que tu queiras. Que eu queira. Sim.
Vamos ver. Tá afinado? Tá. Acho que sim, Eu pelo menos sou- estava. Olha, vem aqui ver a Não focagem, por favor. Não sou muito. Ah, já lembrei uma da Maria Bethânia. Então vá. Eu não sei tocar direito, mas. Não interessa. Como é que é? Como é esta? Deixa eu achar o tom ainda primeiro. Vá, força, dá já. Como esta noite findará. Mais ou menos. E o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Essa música é muito gira, pá. Será que vela como ele? Isso eu sei, foi a Alguma Betânia coisa. que gravou, mas isso não é do Gonzaga ou Gonzaguinha ou Eu qualquer acho que coisa. talvez é dela, Soa será? tanto a Será eles. que vela como ele? Mas é muito bonito. Eu gosto muito de Tô com saudade de tu, meu Meu desejo. desejo. Acho muito bonito. Ok. Alguém teve um pedido de desculpas? Alguém me deve? Sim, um pedido de desculpas. Ai, sempre tem alguém que deve, mas na verdade, às vezes é história da nossa cabeça, não é? Isso, Nós mas se pedisse achamos- essas desculpas, adiantaria alguma coisa? Mudaria alguma coisa? Sim, acho que sim. Ok. Esta é a pergunta mais bonita que eu acho que está aqui. Algo que é feio, mas tu achas bonito? Algo que é feio que eu acho bonito. Ele tem uma forma de dizer bonito, linda, pá. Bonito. Não é? É giro. Algo que é feio na concepção das pessoas, Sim, não tu é? achas bonito. Jesus. Eu pensei que ele ia dizer Jesus. É, tipo, Jesus, Jesus. É feio, não. Eu acho bonito, né? Olha, o que as pessoas... Queres um exemplo? Sim, dá um exemplo. Eu, por exemplo, acho o gato sem pelo o animal mais lindo do mundo. Ah, Os gatos mais lindos e toda a gente acha o gato sem pelo feio. E eu, quanto mais enrugado for, mais bonito acho. Eu já acho bem feio. Pronto, Coitadinho. então já percebeste, pronto. Ahm, Acho uma casa a cair lindo, por exemplo. E as pessoas acham feio. sim. Ah, ok. É pontes antigas, assim. Eu acho bonita. Ok. Quando elas estão já bem degradadas, bem... Ok. Exato. Uma frase que a tua mãe te falava sempre ou fala. Ah, sim. Eu só desejo que tu sejas feliz. É, Ok. exatamente. Uma palavra que defina, ou seja, eu sou. Eu sou determinado. Ok. Um livro. O livro... Vou falar um que é recente que eu gosto muito, que é A Limpeza Cerebral, que é de um médico, médico e um psicólogo, que eles trabalham toda essa concepção científica de que a alimentação interfere muito na nossa forma Ok. de... Nossa Gostas de Fernando Pessoa? Sim. Nós andamos viciados em Fernando Pessoa. É. Um filme. Um filme Comer, Rezar e Amar. Eu gosto muito desse filme. Ok. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano. Estamos quase no fim, mas ainda É. faz sentido. Pronto, é melhorar ainda mais o meu espaço terapêutico, sabe? Trazer mais pessoas para atuarem lá, Ok. que a proposta é essa. Queria ser. Médico. Queria ter. Que eu queria ter. Tenho tantas coisas já. Eu queria ter mais dinheiro para fazer viagens assim, Ok. experiências culturais. Ok. Uma pessoa que tu querias conhecer pessoalmente. O Dalai Lama. Ok. Na noite passada. Eu estava no Porto. Ok. Se fosses mulher por um dia, o que é que farias? O que eu faria? Se eu fosse mulher por um dia, o que eu faria? Olha que interessante.
Não sei. Ok. Não vejo papel de mulher, como seria? Podia ficar horas já? A ver o mar. Ok. Morro de medo de? Morrer. Assim, repentinamente. Ok. Daria tudo para? Eu daria tudo para viver, sempre. Ok. Uma pessoa que tu admiras? Uma pessoa que eu admiro, meu pai. Ok. 4 palavras importantes para ti? Acreditar. Equilibrar. Uhum. Co-criar. Uhum. Que é, falamos de cocriação. E demonstrar. Ok. Quero-te convidar, e isto vai ser a partir da tua pessoa. Nós vamos ter cá novamente o tal padre que eu admiro. Foi o podcast mais visto de sempre. E quero-te convidar a fazer-lhe uma pergunta que não vai aparecer em vídeo, mas eu vou fazer essa pergunta. Uma pergunta que tenhas curiosidade sobre um padre, o que tu quiseres. Quanto mais polémico, melhor. Quanto mais polêmica, melhor. É porque eu mandei-lhe uma mensagem por causa de marcarmos e ele prepara perguntas polémicas. Ah, velho, polêmicas. Vai. Ai, ai, ai. Uma pergunta polêmica para um padre. Como é que você extravasa e expressa essa energia sexual Ok. que temos, que é natural, e como é que você faz para Ok. não deixá-la presa? Ok. De que maneira? Fabiano faz essa pergunta. Ok. Eu gravei, tenho de gravar aqui, depois vou apontar isto. Sim. Ok. Olha, estamos quase a chegar ao fim. Tá bom. Eu quero-te agradecer. Tu dos médicos que no fundo és um médico, és um terapeuta na tua arte. És capaz de ser a expressão mais bonita que eu vejo. Eu, por exemplo, punha-me com muita facilidade nas tuas mãos para ser operado. Não sei se me faço entender com isto. Bom, assim. Da forma que acredito e da forma que eu me vejo nos teus olhos e o esforço e a beldade que eu vejo na tua arte. Porque eu conheço alguns hipnoterapeutas que às vezes não têm uma forma tão bonita de agir e de levar esse ofício que tu levas com tanta dignidade e com tanto carinho. E a prova foi que eu fui ter contigo e que quis muito e continuo a E querer. a tua família toda. E foi a família toda. E amigos também. E amigos também. E tenho muita curiosidade ainda em viver algumas coisas. E Sim. essa pessoa que eu escolheria para viver essas coisas serias tu mesmo. Que bom, obrigado. Por tudo o que vejo em ti. Eu acredito muito naquilo que eu faço, sabe, Décio? Então, na verdade, porque mesmo a hipnose, eu faço muito em mim. Uhum. Eu faço muito auto-hipnose. Tanto que eu quero tratar alguma coisa, eu faço. Então, eu acredito muito naquilo que eu faço. Aliás, eu sou muito também racional. Então, antes de eu levar para um processo terapêutico, eu gosto muito de testar em mim. Quando eu testo, e aí eu vejo que aquilo faz bem para mim, então quando eu falo para as pessoas isso, então eu as empolgo para fazer, né? Se calhar as pessoas nem veem, ela vem mais pela minha empolgação da maneira que eu falo, não é, do que de fato por acreditar naquilo. E também tem uma coisa nesse universo da cocriação que é o observador, ele comanda o caminho, não é? E quando uma pessoa vai comigo, eu tenho certeza, eu acredito que ela tem a capacidade dela se curar, ou fazer processo de melhoramento, de transformação, né? Que a cura é uma palavra muito forte, é um processo, né? Então eu acredito muito na força que ela tem. Então para mim, eu me coloco muito como um facilitador, eu sou um facilitador ali. E aquela pessoa veio comigo porque tinha que ser comigo, não é exatamente isso. E eu acredito muito nisso. Como você está falando, assim, nós nos ajuntamos a nossas egrégoras, né? Uhum. Não é por acaso. E eu, outro dia até fez um vídeo motivacional que era assim um TikTok, né? Que eu sempre faço um TikTok. E é exatamente As piadas dele a dançar. E era exatamente isso, assim, porque a nossa cara, quando alguém chega com o mesmo problema que eu tenho, porque nós somos humanos, tem nossas questões emocionais todas, nossos traumas, né? E aí o universo é incrível. Ele traz exatamente as pessoas com aquele mesmo problema
né? Que nós temos aquele mesmo desafio que é exatamente para nos provocar. Porque é bem que quando eu estou a tratar o outro, também eu estou a tratar-me, Claro, né? sim. E eu tô provoca-me fazer o tratamento também, o processo terapêutico também. Então, eu acho que é isso. Acho que eu sou encantado pelo meu trabalho. Eu acredito em mim. Eu acredito em mim primeiro, né? No meu processo, naquilo que eu estudo também, quero entender racionalmente para aplicar. Eu acho que isso que faz um diferencial muito grande. Sabes que eu acho que tu tens uma aura bonita. Não, obrigado. E alguns médicos não têm. Algumas pessoas Sim. que fazem esse tipo de terapias não têm essa aura bonita. Entendes? Sim. E é isso. Obrigado. É isso. Olha, obrigado. Eu que agradeço por essa Por estares oportunidade. Gostei muito de falar um pouco sobre a minha vida. Eu pensei que o podcast só era só sobre a hipnose, né? Mas Não, é fizemos um sobre caminho tudo. nosso, individual. Até porque ainda temos muita coisa a falar. E com a profissão. E foi muito bom. Foi uma regressão. Fizemos aqui no podcast o que a hipnose faz, uma regressão, não é? Exatamente. Porque eu fui à minha infância, eu trouxe as lembranças de lá. Foi muito bom lembrar. Brilho nos olhos. Foi. Eu tava a fazer comigo uma hipnose. Porque É para tu veres. fizeste uma regressão, porque aí eu trouxe toda a emoção de estar na criança, lembrar das brincadeiras, tudo. E foi passando, e toda a minha história, né? São Paulo, minha profissão jornalista, minha profissão terapeuta, lembrar das experiências. Muito bom, eu gostei imenso dessa experiência. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns por esse estilo de podcast, é muito bom. E pronto, espero estar de volta aqui para nós falarmos outras coisas. Quando tu quiseres. Desse Vamos fazer universo. sobre as cartas. Sim. E estás convidado aqui publicamente. E sabem que ele foi dos primeiros convidados. Quando eu pensei no podcast, foste dos primeiros. E sabes, eu convidei Foi já há verdade, quando muito tu estava, tempo. verdade, falaste. E aliás, tu se calhar foste a primeira pessoa com quem eu falei do podcast lá no consultório. E do Eu talk esqueci, show, tu estavas com esse exatamente, projeto. com esse projeto. Exato. E já o convidei para ele depois vir aqui ao talk show e fazer uma demonstração da sua arte, da sua Isso, com forma. alguém, fazer um pouco Que eu acho que a técnica da hipnose, como acho é que que seria funciona. giro com a Eliana, porque ela já Isso, é a tua Helena já está paciente. adaptada, já conhece, já capaz de entra ser rápido mais, no loop. Sim, podemos fazer uma demonstração. Pronto, depois ela vai estar na banda e é capaz de ser giro. Nós montamos aqui uma maca. Maca ou marquesa que vocês Marquesa. chamam? Marquesa, ok. O que é uma maca? Maca é aquilo que eu gosto de Não, paciente. maca também, no Brasil É? chama-se maca. Ok. Aqui chama marquesa. Ok, No Brasil pronto. chama maca. E seria giro. Fazemos uma demonstração da tua arte. Exato, Tu fazemos. fazes isso Fazemos. fantasticamente. Combinado. E olha, muito obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado. Olha, eu não pode ser agora, porque eu tenho ali gente, mas no próximo vez que vieres, nós iniciamos um TikTok, montamos um TikTok do podcast Vamos. e fazemos uma dancinha. Vamos fazer. A gente já vê um viral. Exatamente, e fazemos. na altura fazemos. Exato. Portanto, estás já convidado rapidamente para fazermos outro Sim. podcast, para Combinado. iniciar o podcast todo de boa Sim. no TikTok, a fazermos Ótimo. uma dancinha. Combinado. Muito obrigado. Obrigado.